Que é diferente de uma outra coisa que me faz comichão, que é num ginásio chamar-se sócio. Não é sócio. Num ginásio uma pessoa que se inscreve é cliente. Porque sócio é aquele que investiu também. Aquela pessoa não investiu. Há sócio fundador. What the f... Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje trago Mário Monteiro e António Brás. Mário Monteiro, um patrono desde quase o princípio, ficou fã através da sua querida prima. Como podem ver, ele, como a prima, também padece de um grande problema que é juventude interna. Parece que tem 40 e tal anos, mas o homem já está a caminhar para os 60. Epá. E como a dó, não aparenta essa idade. Por isso, Mário, faz a tua apresentação, por favor. Mário Monteiro, o que é que posso dizer? Angolano, nascido em Angola, filhos de pais cabo-verdianos, costela portuguesa e americana. Querem saber mais? Vou ao meu Facebook, ao meu Instagram. E a idade? A idade, pá, é um segredo. Bem, António Brás, eu desde depois do confinamento, que é um tema atual, passei a apresentar-me como um ser humano, a querer ser mais ser humano, pelo contexto atual, mas também sou personal trainer, como o Mário, e é o que nos aproxima, e sou também mestre de capoeira, e foi a convite do Mário e insistência do Mário que eu venho fazer o podcast, porque ele achou que eu tinha algumas coisas para dizer. O Mário também, trocamos bastante impressões, tornamos amigos próximos nos últimos meses e pela insistência do Mário cá estou para partilhar aqui um bocadinho também da minha Contra questão. a tua vontade. Contra a minha vontade não, porque se é coisa que eu já não faço fretes. Já vou muito de livre vontade e pela vibe, não é? Pela sensação que me passam. E o Mário achou que eu tinha algumas coisas para dizer, até porque, para além de personal trainer, depois entretanto comecei a escrever umas coisas e o Mário até partilha algumas dessas ideias e nós discutimos bastante essas questões. E sou angolano, nascido em Angola, crescido inicialmente quando venho para Portugal em 91 na Cova da Moura e depois na Buraca, e depois entretanto já sou adulto, vou para outros caminhos, mas é esse percurso também de um africano que vem para Portugal e tenta se ingrar em Portugal, não é? E quando o Mário me convida é um bocadinho com esse intuito e ele achar que eu tinha alguma coisa para dizer e partilhar, neste caso com a comunidade africana e outros que possam ouvir, que acho que não é um exclusivo para a comunidade africana. Então cá estou eu, de livre, espontânea vontade e com muito prazer, e obrigado pelo convite de ambos. Bem... Já te estás a rir, não é? Agora, a malta não tem a noção, só quem está mesmo aqui é que tem essa noção. Nós os três temos essa noção. Mas tipo, antes de ligarmos as câmaras foi um grande avacalho. Agora o homem parece estar aqui em campanha eleitoral a dizer: epá, votem em mim, António Brás, para a presidência 2021 ou 2022 e vim da Angola e não sei das coisas. O Mário é que fez ainda anúncios Não, para o peraí, Facebook, ainda não peraí, fiz anúncios para o eu só Facebook. digo, não. Querias uma apresentação, não querias? Sim, claro, mas não queria uma apresentação para a presidência, meu. Mas não, a apresentação para a presidência está escrita. Ok, estava naquela. Foda-se. Mas queria primeiramente tocar aqui no assunto que falámos de uma forma prévia, Mário, sobre aquela coisa do eu se estivesse lá calaria o gajo. Epá, há assuntos, há certos assuntos que nós debatemos ou nós falamos entre a nossa comunidade, né? E é bom que nós também nos expomos a esses assuntos. E se alguém me contacta, pá, por uma conversa que nós estamos a ter ou no Facebook, ou no Instagram, ou a trocar mensagens, ou mesmo a falar ao telefone, e me diz: epá, esse tal teu amigo diz isto, diz aquilo e diz aquilo outro. Pá, eu digo: epá, porque é que não vais lá e tens uma conversa sobre esse assunto? E assim esclarece o assunto que realmente incomoda a comunidade toda, não é?
Porque é que não havemos nós de nos ajudar todos uns aos outros? Até porque se eu estiver a fazer algo errado e alguém me diz que é errado e eu vejo, pá, se calhar até estou errado, se calhar penso, a maneira que eu estou a pensar neste momento não é mais correta, se calhar. E se calhar até vou de encontro ao que é que essa pessoa está-me a dizer, né? Agora, nós ficamos escondidos no nosso cantinho. Epá, outsiders há muitos, né? Treinadores de bancada também há muitos, né? Pá, eu acho que quem quiser realmente se falar sobre assuntos que importam dentro da comunidade africana e não só, né? Eu digo os palopes, pá, que se exponham, que falem sobre isso, que não tenham receio. Por que não? António, porquê que achas que nós, como africanos, eu falo sempre como africanos, temos muito aquela coisa nas redes sociais tenham uma opinião extensiva em parágrafos e parágrafos, mas se fores tipo privar com essa pessoa, não tem o mesmo nível de discernimento que apresenta nos comentários. Bem, eu não vou só falar da comunidade africana, eu acho que isso é extensível a todas as pessoas. É verdade, só agora que eu reparei, desculpa lá, mas não é nada contra, mas já falámos até isso antes das câmaras, né? Mas a tua pigmentação é a pigmentação de um caucasiano. Agora que eu reparei, meu. Tens mesmo uma pigmentação. Estás a gravar? Exato. Desculpa, não vi. Meu pai é black blue assim. Não, a questão da minha pigmentação é uma coisa que serve como camaleão. Eu podia passar por brasileiro, paquistanês, cigano, angolano. E é esse degradê africano que às vezes nós não temos noção. Há africanos brancos, ou seja, com a pigmentação caucasianos. E isto é importante termos, não é? O africano não é taxativamente negro, de cor negra, não é? Ou de raça negra. Mas com relação a esta questão que estás a pôr dos comentários em redes sociais, principalmente Facebook, é a terra de ninguém. E a questão do o que eu acho que está a acontecer até a nível psicológico e emocional é que as pessoas cada vez fogem mais ao confronto. E quando eu digo confronto, não digo numa questão bélica. Eu digo o confronto de ideias, porque é algo que requer uma estrutura de conversação, de respeito mútuo e não ficar com animosidades. Ou uma expressão dos americanos que eu adoro, we agree to disagree. E às vezes algumas conversas têm que acabar com este comentário. Nós concordamos em discordar. Porque esta expressão dos americanos diz muito a nível do respeito, que é quando eu publico alguma coisa no Facebook, primeiro eu não sou uma pessoa estúpida. E a pessoa não sabe o que eu sei, mas quando eu partilho alguma coisa, independentemente dos critérios que eu usei para publicar atrás de um teclado é muito fácil. Ou comentar atrás de um teclado é muito fácil. A pessoa não sabe. Então, quando nós... E cada vez eu acho que cada vez se tem menos este confronto de virmos 3 homens ou 3 mulheres ou ter uma conversa e eventualmente não concordarmos em nada. E isto é um confronto a nível psicológico, intelectual, que requer algum esforço e alguma maturidade e alguma estrutura mental para não sairmos daqui todos abatatada, por assim dizer. Então, comentar nas redes sociais é muito fácil. Estás atrás de um teclado. E não há represálias. Então, qualquer pessoa vai dizer o que quiser. Com mais ou menos intelecto, com mais ou menos maturidade. Vai dizer o que quiser e sempre com um viés muito pessoal. Dificilmente numa perspectiva muito do pró-humano. E é por isso que eu nos últimos tempos tenho adotado muito uma filosofia neutra. Eu tenho muito cuidado com o que publico, apesar de ser uma pessoa que gostaria de ser mais interventiva. Arranjo a minha forma de melhorar o mundo 1%, no que eu tento me expor e produzir, mas apercebi-me um bocadinho disto. Mas isto é um fenómeno social que atrevo-me a dizer, não é? do que eu vejo, do que eu leio, está toda a gente na defensiva. E às vezes a melhor defesa é o ataque. E a tendência dos comentários, aquilo que falávamos um bocadinho off records, é muito ódio, é muito hate.
epá, façam um comentário produtivo, façam um comentário amigável, façam um comentário em que ponha em causa se calhar uma perspectiva que a pessoa que publicou não viu. Agora, moralismos, epá, modéstia à parte, eu não tenho mais idade para moralismos. E é um bocado isso que eu vejo, percebes? É a questão do confronto de ideias, vamos dizer só a questão intelectual e psicológica, é uma coisa que requer maturidade e estrutura, principalmente emocional, até para não criar animosidades e ruptura. Então, Como é que se constrói isso se vivemos num meio bastante físico e reativo? bem, tu disseste a palavra, Tudo rápido. tu disseste a palavra certa, reativo. Nós somos cada vez mais seres reativos. O clima social e atual cada vez nos torna mais reativos e nós não paramos duas vezes para pensar. E esta questão da empatia, né, que é um jargão, eu tento ser neutro. Eu tenho tido uma dificuldade enorme em escrever algumas coisas, algumas frases, porque é muito difícil tu escreveres de uma perspectiva neutra, né? E Esse neutro pode ser confundido por politicamente correto? houve alguém muito sábio e eu, como sou africano, ainda mantenho uma coisa que é ouvir os mais velhos, que é uma coisa que também acho que se está a perder. Nós estamos seres cíclicos, não é? A psicologia já definiu 7 personalidades, mais coisa, menos coisa. Isto é um âmbito dos psicólogos. Os sociólogos definiram meia dúzia, ou seja, há coisas que estão minimamente definidas. Independentemente das nossas experiências, nós somos seres cíclicos. E alguém disse-me isto, eu posso dizer, foi o Manuel Pereira, uma pessoa que eu treino, que disse: António, foge do clichê. Isto, fugir do clichê, é fugir da frase feita, é fugir de um pensamento cíclico. Então, isto do neutro não significa que eu não tenha as minhas bandeiras, não significa que eu não tenha os meus princípios, ou o que é que eu defendo, o que é que eu acredito, ou as minhas crenças. Mas isto significa que eu ser sempre um fulano acutilante, não é? Entrar a pé juntos, não mudo nada, não ajudo nada. Então, quando eu digo neutro, não quer dizer que eu não esteja a ser interventivo. Eu vou dar um exemplo simples. Eu, às quartas-feiras, numa coisa que eu comecei a escrever por piada, depois do confinamento, eu ponho no meu Facebook, no meu Instagram, que eu criei, num heterónimo, uma palavra. Uma palavra. E isto porque eu próprio, quando tentei melhorar o meu português, há palavras que eu desconheço a amplitude da palavra. Se eu estiver semanalmente, vamos dizer que há 20 semanas que eu publico uma palavra, as pessoas que virem aquela palavra já são mais pessoas que sabem melhor se expressar. Ou seja, às vezes nós ajudarmos é 1%, é fazermos uma coisa pequena. Isso faz-me lembrar a minha professora de inglês nos Estados Unidos, que ela disse: se tu aprendes uma palavra em inglês que tu não saibas, uma palavra que não saibas, tu abres o dicionário e procuras uma palavra que não saibas, uma palavra que não sabes o significado dela, né? Tu aprendes 365 palavras novas para o teu vocabulário. É isso que eu me estou a referir, percebes? E Não é? não te cortando, Mário, 365 palavras na nossa comunidade. Vamos agora só a questão africana e a questão de uma, eventualmente, atenção, de uma população que tem menos acesso à cultura e ao ensino ou à educação. Se eles aprenderem uma palavra por semana, se fosse uma por dia, são 365 palavras. O léxico, e a questão não é só esta, não é só a pessoa saber palavras. O significado. A linguagem é um código. E sendo ela um código, é um código que transporta muita coisa. Vamos aqui à nossa cultura africana. A cultura é transmitida verbalmente, principalmente verbalmente. E se tu não te expressas, não és o interlocutor, e depois não há uma pessoa que receba, ou não há um receptor, e essa mensagem não chega bem, tu não fizeste nada. E isto vai do professor, vai do mestre, vai do ancião. Ou seja, tu estás a cuspir palavras que tu próprio não sabes o que elas significam. A pessoa que está a receber não recebe minimamente bem, porque também não tem o mesmo léxico.
e na mensagem perdeu-se tudo. Ou seja, o que nós estamos aqui a fazer nesta conversa, se nós não tivermos uma linguagem que nós nos aproximamos, no meio termo, perdeu-se tudo. Então, um dos contributos, as pessoas dizem, porquê é que este fulano se calhar está a publicar uma palavra por semana? Tudo o que eu faço, o Mário conhece-me e tudo. Nada a fazer. Não tem mais nada para fazer. Tenho. Só que é uma forma de eu aprender uma palavra por semana, que se calhar eu nem sabia o significado da palavra. Pois foi, lembras da autoridade? Da autoridade. Falamos sobre a autoridade. Há muitas pessoas que não sabem qual é o significado da autoridade. Qual é? Queres dizer? Não, a questão é que depois tu tens uma questão que é a definição que pode vir num dicionário, depois tens uma definição mais livre. Exatamente. E na minha, mais alargada. a definição que eu depois tenho de algumas palavras que me conduzem na minha conduta, a autoridade é a pessoa que tem mais conhecimento sobre determinado tema na sala. O que é que isto quer dizer? Neste momento, em termos de exercício físico, tens 2 personal trainers. Eventualmente, não sabemos a mesma coisa, como é óbvio. Eventualmente, o Mário saberá mais sobre metabolismo e eu, se calhar, saberei mais sobre hipertrofia e tu saberás mais sobre audiovisuais. Tu és, neste momento, a autoridade em audiovisuais. E eu serei a autoridade em hipertrofia e o Mário será a autoridade em metabolismo. Então não dá para nós nos equipararmos em graus de autoridade. A autoridade não é um agente vestido com uma farda. Não, isso é outra coisa. A autoridade, e depois tens uma outra coisa que é os princípios de influência. Nos princípios de influência entram estas questões da autoridade, a percepção de autoridade. Então, neste momento, em termos de exercício físico, a autoridade eventualmente serei eu e o Mário nesta sala. Mas se calhar, se entrar aqui um pesquisador... Temos aqui o... Agora vamos implementar a cena do factos. No coisa tem a cena na SIC. Tem Eu sei qual é que estás a dizer. Aliás, até conheço esse tipo. Como é que é o nome daquilo, meu? Não estás a falar do poliógrafo, não? É mesmo do isso. Poliógrafo, Yeah, Bernardo. Eu gosto do Bernardo. Aliás, o Bernardo, eu conheço o Bernardo. Polígrafo, exatamente. Olha, como podem ver aí, Que o significado top, de top. autoridade. Temos aqui direito legalmente estabelecido de se fazer obedecer. Pessoa e entidade que Exatamente, vai a tem terceira. pessoa reconhecida pela competência ou conhecimento Exatamente. em determinada área. Era aquilo que eu estava a dizer. Estás a ver? Muitas palavras. Porque ele, quando começou a publicar, eu disse: pá, este gajo não tem mais nada para fazer realmente. Este gajo deve ter tempo para caralho. Eu quase, estás a ver? Eu luto pelo meu tempo. Este gajo deve ter muito tempo. Eu comecei a ver algumas palavras e começar a ler, estás a ver? Por curiosidade. Porque, pá, tu vais ao Facebook e a malta. Há quem vá para o Facebook e vá ver as fotos e vá ver. Pronto, e eu, pá, ao ver aquilo, comecei a ler alguns significados, algumas palavras que ele usava, que ele punha, e começava a ler. E eu, mas espera aí. E lembrei-me dessa minha professora de inglês, que era 365 palavras num ano, faz uma grande diferença no teu vocabulário ao final do ano. Tu vais usar essas palavras no teu vocabulário. Por exemplo, tens palavras maybe, perhaps and therefore. Muitas dessas palavras são palavras normalmente ou encontras em livros, mas não encontras muito no dia a dia, mas encontras Exatamente. em políticos, Exatamente. encontras em jornalistas, Claro. né? Mas não encontras o perhaps, não encontras muitas vezes no dia a dia, né? E isto para concluir, talvez ainda ao encontro do que tu disseste. Nós às vezes queremos ajudar aquilo que estamos a conversar off records, que é nós queremos ajudar alguém, queremos mudar a comunidade e achamos que temos de ser interventivos e ir para uma manifestação ou coisa parecida. Mas eu tenho lá em casa, o Mário já lá esteve, já há os anos que eu tenho vários quadros com post-its, com frases, com isto, com aquilo, e eu tenho lá uma frase que me guia estes anos todos. Save one by one é improve 1%. Melhorar 1%, melhorar-me a mim 1% por dia e melhorar alguém 1% por dia. E salvar 1 a 1. Porque tu realmente, vamos fazer aqui uma imagem. Se tu tiveres um náufrago, se tiveres um navio a afundar, vamos dizer a questão social, cultural, a comunidade, tu não consegues salvar 3 ou 4 de uma vez. Tu vais salvando 1 a 1. Então, aquela questão utópica de vamos salvar a comunidade, eu não vejo um bocado as coisas assim. Então, as minhas atitudes, a minha conduta, às vezes, ao publicar uma palavra, se eu tocar, neste caso vamos dizer um africano,
E eu me revejo nisto porque, atenção, ou em determinado momento eu vou ter explicações de português para meu benefício próprio, para me expressar melhor e comunicar melhor. E depois faço outras coisas que talvez chegaremos lá. E quando eu faço estas questões, por exemplo, antes disto, antes do confinamento, eu começo a escrever um bocado mais, e é aqui que o Mário se identificou. Um mês sensivelmente depois do confinamento, nós estivemos em março. Por uma necessidade e por um conselho de um amigo. E esta página de Instagram e este blog, que se chama Ressonância Human to Human, H2O, H2H, Human to Human, surge numa conversa com um amigo porque era um ser humano a dizer o que lhe vai na cabeça, sem a expectativa de ser julgado ou lido sequer, mas que eventualmente vai tocar num outro ser humano porque passou pelas mesmas coisas ou sente as mesmas coisas. Então eu tenho muito esta coisa do ok, eu não vou para a África numa missão humanitária, mas se eu publicar uma palavra uma vez por semana e tocar alguém e alguém melhorar o seu léxico e comunicar-se melhor, e com outras frases que eu ponho, outros aforismos que eu publico, talvez eu esteja a ajudar alguém, porque nós nunca sabemos o alcance de quem nós estamos a tocar. E acredito que tu, Rui, às vezes ficas surpreso com o alcance do teu podcast. Então, às vezes é 1%. Às vezes é 1% e mudaste a vida de alguém. E toda a gente quer ajudar o mundo e acha que... Por onde é que eu começo? Se eu publico uma palavra por semana, à quarta-feira, se o Mário publicar outra à quinta, e na realidade, se fizermos aquilo que o Mário estava a sugerir, imagina que depois outros colegas começam a publicar, e na realidade temos 365 palavras, as pessoas que estiverem atingidas por aquilo são 365 palavras mais ricas, um léxico mais rico, um intelecto mais rico, uma forma de comunicar mais clara. E atenção, e aqui digo mesmo atenção porque a comunicação é tudo. E o comunicar não é uma coisa tão trivial. A comunicação e a linguagem são um código cultural. Pode repetir isso outra vez, faz favor. A questão é: a linguagem é a transmissão cultural, é uma expressão cultural. Quando eu converso contigo de uma forma, se eu for conversar com uma outra pessoa, um português ou um francês, se eu não tiver a sensibilidade para adequar a minha linguagem para a cultura dele, exato, ele vai percepcionar de uma forma totalmente diferente. Então isso estás a grande questão, por exemplo, que a Ministra da Educação falou sobre o crioulo e os estudantes que vêm para Portugal estudar, né, de Cabo Verde, é que muitos estudantes tinham dificuldade e as pessoas tinham dificuldade em entender o que é que eles estavam a expressar a nível dos seus trabalhos, a nível da escrita. Isto é porquê? Porque o crioulo tem uma grande força. Na comunidade. O crioulo é a língua nativa deles. Pronto, exatamente, né? É a cultura deles. Ou seja, a língua é uma coisa que faz parte da cultura. Da cultura, exatamente. E a transmissão por isso, cultural eu não sei sobre São Tomé, não sei como é que isso se São Tomé? Deixa-me ver. Vocês apanham um pequeno trecho. Tu não te apresentaste. Pois esqueci-me de dizer, gosto de passear junto à praia. Tu és conheço, espera aí. O meu avô era santomense. Exatamente, ok. Mas ele foi antes. A tua pigmentação não é de Guiné. Tu és de cor, man. Tu és de cor. Sério, meu. Gostei. Sabes porquê? Porque isto é real. Isto acontece em Angola, né? Que em Angola o tipo escuro é o original. O tipo de cor, portanto, quando os gajos dizem que é o gajo de cor, não, o gajo de cor. Mas a parte boa disso é se calhar começamos a ver que existe poucas misturas se calhar com os guinenses. Nunca vimos por esse prisma. Exatamente. Porque já há muitas misturas com os cabo-verdianos. Exatamente. Azuis e os angolanos tudo também. Exato. Agora, os guinenses ficam sempre com o registro de serem mais escuros e o estigma, como se fosse um estigma negativo. Porque ter mais melanina até é uma benção.
mas o facto de haverem Se muitos. viveres no calor. Não. O facto de haver muitos guineenses escuros quer dizer que não têm muitas misturas Não tem, ou não. casamento, relações interraciais, e isso deixamos só com os jogadores guineenses. Gajo é contra os jogadores de futebol. Não, meu, Não sou contra os jogadores de estou futebol. obrigado, Eu sou contra Mas não. africanos que conseguem ascender na vida e o prato de escolha logo no coisa é. Epá, é o meio social. Eu não gosto disso. Eu não porque o teu meio social de onde vieste já está inserido. já foste sujeito a uma outra coisa. Yeah. Não é o facto de agora mudaste. Mas atenção, os guineenses, nós fomos a ver no Spalop, portanto, Cabo Verde, Guiné, Santo Tomé, Bater ali no coisa, não. O som. Santo Tomé, Angola, Moçambique. Os guineenses talvez sejam aqueles que menos se misturam. Se vês muitos guineenses escuros e identificas Não. logo por serem escuros, é claro que começas a criar aquela coisa do... Calma aí. A razão pelos serem escuros não é só o facto de serem escuros, porque em África existem escuros em qualquer país. O problema é porque é que existem várias gerações de escuros. Aí começa a trabalhar a massa cinzenta e começa a pensar, se calhar porque eles não estão a fazer muitas misturas como os restantes. Não serás. Nós aqui entramos, se calhar, numa questão mais histórica. A Angola é colonizada de forma diferente, não é? Ou seja, eu particularmente, eu não. Obviamente, nós temos sempre. Nós estamos sempre a lutar com o demónio interno da primeira impressão e tudo mais, não é? E eu acho que isso é uma coisa que nós, como seres humanos, eticamente temos que fazer, que é não ceder muito aos nossos desejos e os brasileiros usam um termo que é nos policiarmos constantemente. Nos policiarmos não no sentido de nos boicotarmos ou nos censurarmos, mas no sentido em que se eu estou a ser pro-humano ou não. Mas eu não tenho conhecimento e é uma coisa que eu cada vez gosto mais de fazer eu não tenho muito conhecimento, com exceção dos guinenses que eu conheço em Portugal, de saber da cultura guinense, da geografia e da demografia e de todo o país guinense. Mas o pouco que eu posso falar, por exemplo, no caso de Angola, a colonização angolana parece-me que é um bocado diferente da colonização guinense. Então, ou seja, as fronteiras foram criadas por homens. As fronteiras propriamente ditas físicas, e neste caso burocráticas, foram criadas por homens. E depois a globalização, como é óbvio. Nós não teríamos esta discussão de pigmentação ou disto do guinense. É como eu disse no início, eu sou um ser humano a querer ser mais ser humano. Porque quer no discurso, quer na tecnologia, eu não acredito muito que nós estejamos a evoluir. Pelo contrário. Não, eu não estou a dizer nem que estamos... Porque há uma coisa que eu escrevi há uns tempos no blog, que é, nós vivemos num sistema dual, da dualidade. Se não é preto é branco, se não é pobre é rico, se não é gordo é magro. E isto, se nós atendermos a isto e continuamos aqui com esta dualidade, em termos de programação educativa, por exemplo, agora voltando a falar da educação, até porque eu lido com a educação há muitos anos, nunca deveria ser chamado sistema educativo. Devia ter sempre se chamado sistema de ensino. Deveria ter continuado então a chamar-se sistema de ensino. E eu vou dizer porquê. Eu trabalho com educação no ensino desde os 18 anos. Estamos a falar de 20 anos. E o que é que isto quer dizer? Eu trabalho com atividades extracurriculares, com a capoeira propriamente dita. E tentei sempre ter um papel interventivo. E não me compete, ou seja, eu tenho um contacto com crianças 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, o meu grau de influência em crianças é muito pouco. A não ser que eu seja um fulano extraordinário. E o contacto que os professores têm com crianças, porque estamos a presumir que o sistema educativo é na fase em que tu estás a formar um cidadão. Não é da responsabilidade dos professores fazer a educação da criança.
Os professores são um complemento da educação da criança. Os professores estão lá para ensinar. E eventualmente o ato de ensino requer amor. O ato de ensinar requer amor. E nesse requerer amor, acabas por, obviamente, a se embarcar ali um bocadinho a questão da educação. Então, quando tu começas, por isso é que eu sou muito chato com a questão dos conceitos e das palavras. Na minha opinião, devia ser sistema de ensino. Eu tive uma situação parecida na escola da minha filha, em que na carta que eu fiz para o diretor lá da escola, por acaso foi nessas palavras. Curiosamente, porque também partilho da mesma opinião. A educação, foi uma das frases que eu coloquei na carta é que educar em casa e disciplina também em casa. Agora, ensinar, eu acredito que o que eu pago mensalmente nessa escola seja para isso. Agora, se vocês querem disciplinar uma criança como se estivesse num regime militar, pá, então vamos ter confusão. Eu arranjei uma grande confusão. Aquilo basicamente foi... Pá, comecei a ver educadoras, era nova a miúda, até posso dizer, a Bia mesmo, tinha pá, 20 e poucos anos. E eu via ela, tipo, a puxar crianças pelo colarinho, meu. Mano. Lindo. A puxar assim, tipo... E isso é AC. AC não é antes de Cristo, é antes de Corona. Estás a ver? E tipo... Ou seja, ficamos piores. Eu né? entrava, estás a ver? E eu gostava de ir logo muito cedo, porque normalmente é a partir das 5 que iam lá buscar os filhos. E eu, como saía às 4, conseguia chegar lá às 4h30. E 4h30 ainda está o fluxo todo a acontecer. Exato. E aí eu chegava, começava logo a topar a cena, começava a ver... E tipo, começava a ver ela puxar pelo colarinho, vá, fica aqui na fila, e os altos berros, e eu não me agradava isso. E eu fico a pensar, se faz isso com essa criança, a minha filha é quem? Para não ser também sujeita à mesma brincadeira. Exatamente. E foi uma grande confusão. Depois a própria educadora da minha filha também, agora já é a minha amiga favorita, mas eu nem sequer lido com ela, nem gosto de lidar com ela. E ela tipo... Mudou o registro. Ela tipo estava a agarrar um puto que acho que ele padecia daqueles problemas de hiperativo ou tipo é muito reguila. Mas qualquer miúdo hoje em dia é hiperativo. Não, mas o puto acho que tinha mesmo uma cena qualquer. E houve um dia que eu cheguei lá que ela pôs o puto num sítio separado dos outros. Pá, aquilo deu-me uma comichão, meu. Deu-me uma comichão. Deixa-me só concluir. Pôs ali no canto, estás a ver? Pôs de castigo. Eu disse, não, isto não pode ser. E a minha filha de certeza que também passa pelo mesmo. E a minha filha, quando entrou naquela escola, aí está, eles não estão a contar com isso, principalmente os africanos. Desculpa, mas tem que ser. Mas é mesmo assim. A minha filha na outra creche, quando eu chegava, pai! E vinha a correr. Pá, está contente, correu bem, está tudo bem. Mesmo quando ela caiu, até aleijou-se, partiu o queixo ou aleijou-se, eu fiquei chateado, mas ela vinha sempre bem disposta. Mudou de creche. Sempre quando eu ia lá buscar, aproximava-se de mim. Cabisbaixa, eu disse, alguma coisa não está certa aqui. Alguma coisa não está a correr bem. Alguma coisa não está aqui certa. Todos os dias. Pá, António e Mário, isso não é normal, meu. Eu vou dizer, como eu te disse, eu começo a fazer colónias de férias aos 18 anos. Depois trabalho na área de educação e animação no Oceanário de Lisboa durante 5 anos. Depois estou há 10 anos num colégio, não vou citar o nome para não ferir aqui suscetibilidades. Trabalho num colégio no centro de Lisboa, dos mais caros de Lisboa e mais conceituados, há 10 anos. Isto é um africano com a capoeira. E na altura, para mim foi um feito destronar o karaté. Destronar o karaté não no mau sentido, mas no sentido em que o karaté, o judo, são modalidades mais consensuais. E quando um fulano entra com a capoeira num colégio destes, para mim é uma vitória. Bem, capoeira num colégio privado, dos mais caros em Lisboa. O que eu te quero dizer eu estou a ver se chego à questão da educação e não me perco aqui no raciocínio, porque também trabalhei, por exemplo, na Escola das Profissões na Reboleira. E vou só te dar este contexto. Isso é as escolas profissionais, não é? E este projeto chamava-se 12-15. Porque era a faixa etária que albergava. E este 12 projeto, anos em 15? 12-15, ou seja, dos 12 anos dos 12 aos 15. E este projeto tinha várias coisas boas de integração, dita integração social,
e começo lá também como professor de capoeira e depois sou convidado como monitor. Foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência fantástica a vários níveis. A nível intelectual, a nível emocional, a nível de integração social. Não bateste em ninguém. Bati. Bati, salvo seja. Salvo seja. E é importante. Bateste emocionalmente. Não, foi. é importante quando ele fizer Ah, os cortes. não bateste fisicamente, mas bateste emocionalmente, deixa-me então explicar, não. porque isto é muito amplo. Se não bateste, não bati fisicamente, então bateste emocionalmente. Estás a ver? Epá, Eu não- é quase a mesma coisa. Eu não queria estar muito à vontade, Estás a porque ver? depois há coisas fora do contexto, são mal interpretadas. Não. E este projeto tinha uma coisa, na minha opinião, ingrata. Este projeto partia de um princípio. Os miúdos todos que as escolas da Amadora, do Conselho da Amadora, rejeitavam, iam para lá quase. Tu podes que ser rejeitado? Podes. Depois de seres expulso uma vez, 2 vezes, vais para essa escola. Para fazeres quase como uma reintegração social. E o que era ingrato? Miúdos que vinham de Cabo Verde, ou da Guiné, ou de outros países, como também não tinham ainda a integração a nível do português. Por isso é que tu falas crioulo, pá. Bem, eu falo crioulo. Este um dia surpreendeu-me. Mas Porque calma, é aquele crioulo angolano, que aquilo dá mazia do caraças, meu. Não, é mesmo badio. É mesmo Não, eu badio. falo badio, meu. Falo badio. É, ok. Eu cresci na Cova da Moura Um dia durante 6 anos. estamos a almoçar e eu estou a falar com o senhor do restaurante, que é de Cabo Verde, mas que veio para aqui em 74 e nunca voltou, não é? Sim, O Sr. Gomes. sim, eu sou Eu veio para aqui em 74, nunca mais quis saber de Cabo Verde. E este tipo começa a falar crioulo. E eu, peraí. Então só aqui para os ouvintes, que realmente há muitos cabo-verdianos que ouvem, diz basicamente que estamos aqui no podcast Idiosincrasia Africana a curti-las, a falar sobre questões da comunidade africana. Em crioulo, por favor. Em crioulo? Vou querer para um papo em crioulo. Não, mas está papia, sou crente está papia. Não, é para falar uma. Quando um trabalha naquela escola ali, né, um trabalho com crianças que vêm de Cabo Verde, que eles têm que fazer integração com alguém que foi expulso de outra escola. Ou seja, alguém que tem um histórico, um historial. E rhymes, man! Um historial. Já chega, É já chega. marginal. Podes entrar. Translation. Não, Translation. podes entrar em português, vá. Ou seja, Vai. tinhas ali naquela escola uma bomba relógio. Está-se bem. Tinhas ali naquela escola uma bomba relógio de alunos que tinham sido expulsos de várias escolas e vinham com esse estigma, e alunos que tinham caído de Cabo Verde e totalmente ingênuos, Cabo Verde, Guiné e tudo mais, mas como ainda não tinham a escolaridade similar ao ano que tinham que entrar, então tinham que fazer ali tipo um ano de recurso. Ou seja, isto é uma bomba relógio. E tinha eu e um fulano que me... E eu vou citar o nome porque foi uma pessoa que me influenciou bastante, apesar de discordarmos em muita coisa, que foi o LBC, que é um grande ativista da comunidade africana. Foi uma pessoa que me ajudou a ler muito. E nós somos amigos até hoje, apesar de não nos vemos muito, e nos respeitamos muito, apesar de sermos muito diferentes na nossa abordagem. E o Ricardo Fernandes também, que é campeão de kickboxing. Mas são cabo-verdianos? Não, o LBC, se não estou em erro, é cabo-verdiano, o Ricardo Fernandes é português. E nós éramos a equipa de mediadores sociais. E isto foi uma grande lição, porque naquele contexto, com exceção destes miúdos que vinham de outros países em que tinha que se fazer essa reintegração social, e é aí que eu queria aquela frase: a reintegração social é feita pelo convidado e não pelo anfitrião. O que é que o Alves disse sobre a integração? Lembras-te? Foi a maior ilusão que criaram Que para o homem o africano. homem branco criou. Sim, para o porque nós estamos a africano. partir do princípio É. que alguém Essa vai foi fazer boa. essa integração. Não. Nós é que somos os convidados. Eu sou um convidado em Portugal. E vamos agora a uma menor Mas o teu escala. pai é português, pá. Tudo bem, o meu pai é português, o meu avô é português. Então tu não és convidado. Não, sou, mano. Os brasileiros. Isso é balelas. Isso é os balelas. brasileiros que os avós. Na os realidade, avós são não, portugueses, isso quando chegam cá, Isso é só árvore têm direito. genealógica. Isso é só árvore genealógica. Culturalmente, eu sou um convidado. Eu sou Concordas? um outsider. E achas que ele é convidado? Para as pessoas que visualmente prezam qualquer tipo de raciocínio, talvez. Mas infelizmente não temos muitos na comunidade que pensam assim, que é: o que eu vejo é o que tu és.
Eu que vou tu dar, vês? eu vou dar um. vou- O que vejo é o que tu és, não o que tu chegamos a um consenso, não o que falámos, não o Exatamente. que chegamos. Tu tens a tipo, primeira impressão, um até acordo, estás a chegares, ver? até te apresentares, até tu te apresentares, tu tens aí a primeira impressão. E é aquilo que tu viste em mim. Ou seja, se a tua impressão a primeira impressão não disser tudo, estás tramado. Até que alguém se sente à mesa contigo, converse, te conheça e saiba e diga: não, aquele gajo não tem cor, é tramado. Então, o que é que eu estou a tentar dizer? Vamos a uma pequena escala, que é um conceito que eu absorvo da arquitetura, a questão de escala. Tu convidas-me para a tua casa, certo? Eu sou o convidado. Exatamente. Que te portes bem, né? Exatamente. Que te portes bem. Tu convidas-me para a tua casa, ponto 1. Que te portes bem. Que é um porto À bem. vontade, mas não é à vontadinha. Pronto, ó Mário, tu acabaste de dizer aquilo que eu depois posso transferir para uma escala grande de um país. Tu convidas-me para a tua casa e eu tenho que me sentar de uma forma X. Por exemplo, em África, uma coisa que ainda há uma comida em África, que aquilo só tem sabor se for comido com as mãos. Tens outros países, não é? Não sei, agora posso-me espalhar aqui ao comprido, em que tradicionalmente 5 pessoas comem a mão no mesmo prato. Como é que se chama aquele tipo que teve cá de Coimbra? Onésio Intumbo. Onésio, né? Onésio Intumbo. Exatamente. Ou seja, nunca consegui decorar o nome dele, Mas se mesmo, eu, estou achei em, o se tipo. eu estou em Portugal e me dizem: não, olha, tens de sentar à mesa e tens talheres e tens copos, e eu digo: não, eu vou sentar-me ali a um canto e vou comer com a mão. Só uma parte, isto é para vocês, hein? Estão a ver o que é acompanhar realmente o podcast? É exatamente o que está a acontecer aqui com este senhor. Sabe de todas Já as viram? situações. É exatamente isso. Isso é para ficar bastante presente na vossa cabeça, que o que é seguir a página Idiosincrasia Africana. Não é só os trechos que eu coloco normalmente lá no Instagram, e sim acompanhar cada pormenor, cada coisa que é dita, que consegue se inserir em qualquer tipo de conversa. Continuando, desculpa. Bem, estamos a falar de integração social, não é? Yeah, integração social. Vamos dar aqui uma reviravolta, Bora. porque eu não quero que seja muito político, muito coisa. Vamos fazer assim. Vamos entrar em modo ridiculousness. Não sei se vocês conhecem. Ridiculous, yeah. Digam-me um vídeo, favorito. cada um. Eu tenho 2 vídeos aqui já preparados, já carregados para a internet não falhar. Não estou a roubar no vizinho, não, faz parte aqui do coisa, porque começa a carregar, ele leva tempo, são vários vídeos. Tens que me dizer tu primeiro e tu vai decorando um vídeo que até agora, quando vais, partes o coco a rir. Um vídeo. Um vídeo que te partes sempre a rir. Tipo, já é bué de antigo, ou que estás sempre a ver. Tipo, não há... Eu tenho 2 aqui que eu sempre quando vejo quase que caem em lágrimas a chorar. De tanto rir. Vocês conhecem, um pelo menos conhecem. Os 2, Eu talvez. tenho. Eu vou pôr primeiro. Eu tenho. Eu vou pôr primeiro. Eu Tenho este. tenho. Eu tenho este. Tens tempo para Aliás, pensar. É de um gajo angolano. Olha, tenho este que é o clássico. É este. Este eu perco-me com este bacana. Meu. Eu perco-me com este bacana. Eu vou pôr. Foi cantar, né? Calma aí que isto não está a dar o som. Está aqui, está no mínimo. Já. Vá. Acho que já dá. Estônia. Estônia? Abubakar é o mesmo teu nome? Abubakar é mesmo. Não diga. Eu tenho muitas fãs das mulheres, acho que a mulher jura vai me apoiar muito. Tenho muitas fãs, mas as fãs mulheres. Vai ter sucesso. Uma chama que arde Dentro dentro de mim. de mim, senti não sei viver. Vamos lá, peraí. Eu acho que isto é feito, meu. Não é fake, Não é feito. Eu acho que isto é produção. Não é. Eu não acho é. que isto é produção. Não é, meu. Estou a dizer que não é, meu. Então a produção lança um gajo e deixa o gajo. Não, isto Não é, é. não, eles ficaram famosos por causa disso, meu. Por causa dos cromos, os tais cromos Exatamente. que ganharam visibilidade à pala disso. Muita uma gente, estrutura de um programa. muita gente só via este programa para isso. Eu só via por causa disto. Se for preciso perguntarem nessa edição Ah, eu sempre achei que isto era a quem produção. ganhou. Quem é como- Ninguém sabe ninguém quem sabe. ganhou, meu. Exatamente. O que eles sabem são esses Não. cromos. Este aqui é uma lenda da edição dele. Não sei qual edição foi. O gajo foi a lenda, Eu meu. lembro-me E há dele. outros, há outros. Eu lembro-me dele. É uma noite só para nós, dá-te tudo para não te Isso foi. perder.
Cidade é o nosso destino, temos que o vencer. Depois só aqui o pormenor, olha só, checa só o pormenor do gajo, luva branca, Michael Jackson. Fã de Michael Jackson, claramente. Vale a pena também salientar que é guinense o gajo. Ainda perguntaram, esta música é de quem? De vez de tipo interpretar uma outra música. Não, é autoral. É autoria. E sabes cantar uma canção de outro? Assim, que a gente possa conhecer e tal. Uma que seja tua. Canta lá. Sim. So when the place Satan. Começa de outra vez. E ele depois diz assim: posso cantar outra? E canta a mesma música, mas já no refrão. Esse é do Henrique Iglesias. O I wanna be your hero, baby. Tu conseguiste saber de que era a música? Então, quantas vezes é que eu já vi este vídeo, meu? Então, isto é muito craque, meu. So when the place Satan what to see. Ai, deixa só. So when the place one city. Malta não vai gostar disto. Eu não sei, meu, era para ser uma coisa mais. Não, é pá, estávamos a entrar aqui muito na. Fire to your dance. What to say for myself tonight? I can be, oh yeah. I just stand by you forever. When you're good and back to you. Como é que era o nome dele? Era Bubacar? Bubacar. E o outro é este aqui. Este aqui é segundos, meu. Mas é pá, este aqui. É pá, é quase tudo aqui mete-me a rir, meu. Checa só. Esta eu já vi. Este não conhecia. Este não conhecia. Hope you like pain. Este gajo. O Black vai dar um mortal e cai. Levanta ainda, olha o gajo. O gajo ainda levanta. Olha, checa só, o gajo ainda levanta. Estás a ver? O que me deixa mais. Ainda levanta. Ele está atordoado. Claro, olha, com uma traca. Está meio que é, né? Qual é que é o vídeo? Pá, é um gajo angolano. Que acho que é uma sexta-feira e ele vai a cantar dentro de um jeep com um amigo. Deixa eu ver. Angolano, sexta-feira, né? O tipo vai a cantar. Pá, já me mandaram esse vídeo para aí umas duas ou sei lá. Vê lá se encontras aí. Umas 10 vezes. Não, pois não. Não está. Ah, Mas já me mandaram uma série de vezes. Eu estou farto de ver esse vídeo, man. Tu sabes qual é o teu, pelo nome? Não. Eu tenho Qual é que é? essa dificuldade em memorizar certas coisas. Nenhum Depois só vídeo. aparece Nenhum lá vídeo. aqui, Não me estou a lembrar assim de nenhum. Não. Estão em falta vocês, pá. Mas é mesmo. Meu, não puseste no guião, então nós não viemos preparados para isto. Não havia guião nenhum. Quem vos ouve a falar, parece que temos mesmo aqui um guião do qual parece que. Não, mas é um vídeo que já me mandaram. Já me mandaram N vezes, né? E é engraçado, toda a gente vê o vídeo, envia-me, né? E eu já vi o vídeo N vezes. Pá, é um tipo que chega à sexta-feira e ele vai com um amigo ao lado a conduzir, né? O amigo vai a conduzir e ele vai ao lado. E o tipo vai a cantar porque o tipo vai todo contente que é sexta-feira e é dia de farra, né? Portanto, em Angola usa-se o nome de farra, né? Não é paródia, nada, de farra. E então o tipo vai a cantar todo contente e o tipo não tem dentes, é desdentado, man. É desdentado, fora e não tem dentes. Opá, aquilo é do caco rir. Mas um tipo super feliz da vida porque, chegou à sexta-feira, é dia de farra. Não, eu estava aqui a tentar lembrar-me que eu tive uma situação copos, né? Mas por dentro está quieto. Estas 2 semanas, alguém mandou um vídeo, ou eu vi, fartei-me de rir e estava aqui a tentar fazer um esforço para lembrar o vídeo. Isto é uma questão de personalidade, se calhar. Eu tenho muita dificuldade em rir-me da desgraça dos outros. É engraçado. Mas os últimos show a dança do Trump, man, do Donald Trump.
Não vais para aí, não vais. Qual? Não, As danças do Trump. não vais O gajo esse tem tema, tudo. não vais O para gajo- Trump e o gajo- Biden que... Não, mas não é um tema. É a forma como ele se apresenta, né? Vocês não estão a dizer, eu vou meter outra vez aqui o background video. Não me disseram qual é que era o vídeo. Mas vamos para a parte do desporto, antes que digam que é para desporto, não falar no desporto. Para quem está em casa, é possível emagrecer? Para quem está em casa, Obrigatoriamente. possível emagrecer como? Eu não estou a perceber agora. Quer emagrecer, está com essa questão agora, a partir da 1 não pode, está a chover, está mau tempo, ginásio não vale a pena. Mas Ginásio pronto, não vale a pena. Porquê que ginásio não vale a pena? não vale a pena porque pronto, quando vai lá é a complicação que é, muitas condições, Muitas regras. muitas regras. muitas E mesmo assim, digo já, regras, eu estou no Fitness 7, mas o vosso deve ser igualzinho. O problema do vosso, tem só atenção e a passar, porque já deste. Exatamente, mostra aí as tuas experiências como um personal trainer. Já tocaste, mas pronto. já tocaste. Mas pronto. No que toca, por exemplo, aos ginásios, eu já reparei, pelo menos no Fitness Set onde eu fui, onde eu costumo ir, né? Agora estou parado, é tudo higienizado, tens os sprays todos espalhados, as máquinas são limpas tanto pelo a pessoa da manutenção como a pessoa que vai utilizar a máquina. Estás a ver? Existe aquela camaradagem, existe aquela disciplina. E isso faz com que, já disse isso, até é muito mal dizer isso, vocês claro que vão estar de acordo comigo, né? Mas o ginásio é o último sítio que eu acredito que possas apanhar qualquer tipo de coisas. Pelo menos tens mais malta preocupada em desinfetar e tomar os cuidados do que... E mesmo se estiveres distraído ou tiveres os labregos, que há sempre um labrego ou outro, há as pessoas da manutenção. Exato. Há a malta da manutenção. Exato. O problema é que tens os sprays todos espalhados pelo sítio todo, meu. Tens rolo de papel, tens os toalhetes, os rolos de papel, né? E estou a falar de low cost, o vosso é Estás a high falar. budget. Estou a falar do ginásio low cost, Mas que é vosso- o então, Fitness mas o Set. vosso- O vosso pronto. é bem mais guita. premium. Por isso- Exato, se low cost. E a minha questão é, Não, estamos a falar das condições a nível sanitárias Atuais. Porque eu acho que o Fitness Set para eles estarem abertos, eles devem ter tomado as medidas corretas e assertivas para que não haja foco, porque se houver foco, sabes que isto alastra logo. Se houver foco num sítio, especialmente se é o nome, se o nome fica estragado, para ganhares, Mas a pergunta era se Para era possível ganhares- emagrecer, não era? Emagrecimento. mas era a cena de emagrecer, mas com tantas regras impostas e as pessoas não odeiam regras, odeiam de ser impingidas de algo, é normal que depois desistam de uma outra conveniência que lhes vá facilitar ou emagrecer ou algum gozo da vida. Por isso, estando em casa, obrigatoriamente, aos fins de semana até à 1, né? Isto, se vocês estão a ver aí, é um erro. O relógio está variado. Está variado. Está a marcar aquela hora, mas nós está não variado. precisamos de horas. Exatamente, está variado. Tens que estar em casa e a pessoa quer emagrecer. A tua pergunta é... Eu sou muito assim, eu ia te pedir uma pergunta mais específica, porque a tua pergunta é muito abrangente. Ou seja, É simples, está em casa. ou Como é que vai estás a fazer para falar de emagrecer estando em casa? Ok. Com relação ao emagrecimento, tens duas questões, certo? Isto é importante frisar. Tu queres pura e simplesmente, porque depois tu tens... Tens 30 segundos para responder. Não, a questão é que tens faixas de aumento de peso, roçando a obesidade ou indo à obesidade. Ou seja, primeiro se calhar convém definirmos o grau, não é? de aumento de peso e grau de gordura que tu tens. Porque o grau de gordura que tu tens vai-te alterando a nível comportamental e até a nível neuroquímico. Ou seja, uma coisa é um fulano, vamos usar o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, como medida. Vamos considerar uma relação do IMC em que tu tens o peso ideal, vamos usar isto como parâmetro, e a dada altura começas a desvirtuar o teu organismo e começas a ter excesso de peso. Acima desse IMC, uma coisa é tu teres 2 kg, uma coisa é tu teres 10 kg, outra coisa é teres 30 kg, que eventualmente já estarás na obesidade. E quanto mais gordura tu tiveres, mais alterado está o teu organismo. E eu vou-te responder isto de acordo com a minha experiência. Emagrecer tem a ver com mudanças de hábitos.
E eu vou-te dar aqui uma noção métrica, né, unitária, uma unidade para ficar fácil. Que é, às vezes eu sou contratado por pessoas de 40 anos, vamos pôr aqui o número 40 anos. São 40 anos de maus hábitos. Ou de hábitos menos bons, para ser simpático. E tu queres contratar um personal trainer ou um nutricionista para me dar 40 anos. Se calhar mais fácil seria um terapeuta. Mas aqui vem uma questão de um programa que eu idealizei, não criei, o The Process, que alberga isto. Porque quando chegas na obesidade, tu já tens características psicológicas, fortemente psicológicas, nem de tanto, e depois podemos aprofundar um bocadinho mais, nem tanto fisiológicas, nem tanto culturais. E eu às vezes digo isto para os meus atletas, que é, emagrecer não joga bem com o meio social. Se tu olhares para as tradições estão festejadas com o quê? Pega qualquer uma. Natal, Ano Novo, Carnaval. Álcool, açúcar, farinha. Álcool, açúcar, farinha. São assim aqueles ingredientes, ou aquelas condicionantes demonizadas. Não quer dizer que não se consumam. Mas são logo aquelas a evitar. Então... Estás a dizer o álcool, estás a dizer a farinha... E estou a dizer o açúcar. E o açúcar. Ou seja... Tu tens que mudar. Não és tu. Porque é muito ingrato para um personal trainer ou para um nutricionista. Eu ia por acaso ia tocar nisso. Porque eu tive agora uma atleta recentemente que disse: o António não se responsabiliza. Eu disse: claro que não. A minha função não é me responsabilizar por aquilo que você fez durante 46 anos. A minha responsabilidade como personal trainer é recomendar e fazer treinos eficazes e esclarecê-la daquilo que você tem que fazer. Eu não vou fazer por si. Até porque, outra vez, olha, até indo ao encontro da educação, eu estou com criança 2 vezes por semana e estou com uma atleta 2 a 3 vezes por semana, às vezes menos. Qual é o meu grau de impacto na vida daquela pessoa? 24 horas vezes 7. Eu tenho que ser um fulano muito influente, muito carismático. Mas aí é que entra também a parte do coaching, né? Bro, não entres no coaching, que eu tenho uma opinião sobre coaching. Mas dá-me a tua opinião. Dá-me a tua opinião. A opinião, pronto. Vamos lá. Não te esqueças, António. Vamos lá quebrar isto. É assim, tu és um personal trainer, tu só vês a pessoa 2 vezes por semana. Ou vês uma pessoa, na melhor das hipóteses, ou vês a pessoa 3 vezes por semana, ou vês a pessoa uma vez por semana. Mas numa frequência vês a pessoa 1 ou 2 vezes por semana. No resto tu não sabes o que é que a pessoa vai fazer para o resto da semana, né? Mas podes entrar na recomendação de que é que a pessoa vai fazer quando não está contigo, né? Porque muitos dos problemas das pessoas também é que também não sabem o que fazer quando estão autónomos. E se nós formos a ver, Portugal teve um grande problema a nível de pôr o cidadão a aderir à atividade física regularmente. Ou seja, temos 52 semanas num ano e vamos nos mexer durante 52 semanas num ano. Certo. 2 ou 3 vezes por semana. Certo. Mas se és personal trainer e vais ver a pessoa 1 ou 2 vezes por semana, né, e a pessoa vai ficar autónoma, sozinha, né, é muito difícil tu obteres resultados dessa forma, penso eu, né? E a minha experiência diz: se tu tiveres um trabalho, hoje chama-se coaching, mas coaching pode ser também coaching de fitness, pode ser coaching da atividade da condição física. Se eu fizer um horário de segunda ao domingo e se eu encaixá-la, cada dia ela pode fazer algo, e só me vê, por exemplo, uma terça-feira ou uma quarta ou uma quinta ou uma sexta, uma vez por semana, ela sabe que aquilo é um TPC, ou seja, trabalho de casa, né? E aí, deixa-me acabar, e aí entra a responsabilidade da pessoa, a pessoa ser responsável, né, pelas suas próprias ações. Portanto, eu não serei responsável pelos resultados, né? Sim, eu estou-te a perceber. A questão, estás-me a perceber? Primeiro, deixa-me só desconstruir um bocadinho a questão do coaching, porque é uma coisa que eu acho que é... Eu usei coaching como podia ter usado outra. Eu percebi o termo como... Podia ter usado eu percebi o uso do termo.
Mas eu sou muito apologista de nós não conseguimos ser bons em muitas coisas. Na melhor das hipóteses, nós vamos conseguir ser bons em 2. Ou vamos ser bons numa. Neste caso, eu próprio proponho-me a ser bom como personal trainer. Agora armo-me escritório e não sei o quê, mas eu proponho ser bom a personal trainer. É óbvio que eu posso usar aqui algumas ferramentas. E eu tive uma vez uma discussão com este colega porque há uma dificuldade tremenda nas profissões, principalmente na nossa área, de sabermos o limite da nossa área. Onde atuamos Exatamente. Queremos ser tudo. Queremos ser tudo. E acabamos por não ser nada. E às vezes mas às vezes não é só nós não conseguimos ser tudo. Às vezes é uma irresponsabilidade muito grande. E eu tive uma discussão uma vez com um colega que foi esta. E agora vamos pôr em números porque eu gosto de pôr em números. Uma licenciatura em exercício físico são 3 anos. Certo? Se fizeres tudo seguido. Se fizeres tudo seguido, são 3 anos. Hipoteticamente são 3 anos. Deves fazer em 3 anos. Não temos uma ordem, né, de exercício físico em Portugal. Número 1. Ponto 1. Ponto 1. Fazemos um estágio e tu estás a acompanhar estagiários que são uma palhaçada. Já estou descontraído, já posso dizer termos deste. Não vou desrespeitar ninguém. Eu quero isso tudo, eu quero São uma isso tudo. palhaçada. Fala. Os estágios, em alguns casos, são uma palhaçada, Mário, porque não tem uma estrutura, não tem um coordenador de estágio. Há pessoas Mas isto é porque... Deixa-me só terminar o raciocínio para não perder. Sim, fixa aí a tua pergunta. Sim. E depois, nós não fazemos nem bem a nossa área, ainda queremos fazer bem a área do nutricionista, bem a área do coaching, bem a área do psicólogo. Quando nós percebemos, quando chegamos no caso vamos pôr o caso extremo, de uma obesidade, são vários profissionais que têm que atuar em concordância, ou seja, sincronizados. E às vezes, tu sem ferramentas a nível da psicologia de um fulano, e é aqui que entra a questão da numérica, a formação de um nutricionista ou de um psicólogo são 5 anos. Mais estágio, mais inscrição na ordem. Ou seja, estou a falar contra mim. Exatamente, eu já tive essas discussões. E é aqui que eu sou muito chato e muito responsável com aquilo que eu faço e com as pessoas com quem eu trabalho. E aqui o meu tom muda, peço desculpa se o meu tom muda, porque é a minha questão da responsabilidade de como ser humano. Que é... Não batas aí por causa do som. Podes fazer tudo aquilo que te apetecer, mas não toques, podes dizer as neiras, podes dizer, mas não me façam barulho nos microfones, Ou seja, por favor. Ainda vou mais atrás, Mário. Em Portugal e na Comunidade Europeia, na União Europeia, tu tens a possibilidade de um curso tecnológico de personal trainer de 18 meses. Certo? Sim. Se tu não fores uma pessoa moralmente e eticamente formada, tu vais fazer a maior das barbaridades com o organismo de um outro ser humano, com um indivíduo. Qual é o atrevimento que esta pessoa pode ter para ainda ser coaching, nutricionista e psicólogo? Isto é de uma irresponsabilidade. E eu tive uma vez uma conversa com uma atleta em que eu disse isto. Porque eu roçava psicologia. E às vezes o personal trainer ou outra profissão qualquer tem que ter esta capacidade. Desculpa, isso não é da minha área. Humildade. E não ter medo, porque ali eu perdi a cliente. Ali, naquele dia, eu perdi a cliente. Ali, naquele dia, eu perdi dinheiro. Perdeste dinheiro, mas mantiveste os teus princípios. Mantive os meus princípios. E é por isto que eu me bato. Seja qual for a área de intervenção. Eu tenho uma atleta que é uma amiga, que eu posso dizer, que é a Cristina Minoia, e ela diz que eu sou um adiantado mental. Eu gosto da forma como tu dizes um atleta, tu não dizes tipo um cliente, não. Tu vês logo o nível de como é que vocês lidam com são atletas. As pessoas, se formos a ver, vais reparar. Eu formei uma equipa, comecei uma equipa de trilho numa brincadeira. E a maior parte das pessoas que aderiram a essa equipa de trilho foi numa ótica de pessoas dos 30 para cima, né? Porque toda a gente tem um atleta dentro dele. Todas as pessoas têm um atleta dentro dele, né? E a maior parte dessas pessoas eram pessoas que já tinham sido casadas, tiveram filhos, não eram grandes adeptos de educação física na escola, não tinham feito muita coisa depois da escola, estás a ver? Mas chegaram a uma idade que tinham que encontrar algo, estás a ver? E aquilo torna-se quê? Torna-se uma tribo.
tornou-se uma tribo. Exatamente. Tornou-se uma tribo. Social, uma Porque questão as social. pessoas andavam à procura. De uma O que é que questão elas social. andavam Sim, à procura? de um Elas meio andavam social, à procura de nicho alguma social. coisa. Exatamente. E é o que a atividade física ou o desporto pode fazer, estás a perceber? Sim, o exercício físico tem uma componente social muito grande. Exatamente. E isso é Pode importante. trazer- Isso é importante. Pode trazer as pessoas juntas e as pessoas aparecem porque tenho lá aquele grupo, tenho lá aquela pessoa ou aquelas pessoas à minha espera. E então o que é que fazem? Torna-se uma responsabilidade, torna-se um compromisso. E é isto que eu acho que em Portugal nós temos estado a falhar. Como dizia o Pat Riggsy quando eu ouvi aquele podcast que eu te mandei, Sim. o podcast, e ele dizia, porque isto é um negócio de pessoas. It's about people. It's about people. It's about people. Uma Mas coisa depois que nós tens as concordamos. faculdades, tens as faculdades que tu acabas o teu curso e não tens cadeiras sobre como lidar com pessoas. Como é que tu vais lidar com Trabalhas com pessoas como é que diariamente. tu vais lidar diariamente com pessoas a entrar dentro de Um mínimo de dentro 5 a 6 treinos por dia. 5 a 600, 6 pessoas por 700 dia. pessoas a entrar e a sair e tu não tens uma formação sobre como lidar com pessoas. Se não sabes nem lidar com os teus colegas, Não sabes lidar contigo. pronto, já nem vou aí, já nem Tá bom, vou aí, pronto. já Não nem sabes vou lidar aí, com os teus colegas, continua, desculpa. já nem vou por aí. Porque é uma profissão, pensando que não, toda a gente pensa que é uma profissão desgastante, atenção. É bastante uma profissão desgastante, isso não te retiro. Né? O sorrir todos os dias, o desligar daquilo que está a passar na tua própria vida, na tua vida pessoal. Eu acho também, de certa forma, vocês, não interrompendo, Mário, é um bocadinho, sabe, amargo, de certeza, quando vocês, imagina, elaboram um plano espetacular para um atleta. Agora aí está. E aquele atleta, imagina, vêem potencial nele e estão a trabalhar com eles e veem que tipo tens que manter, continuar a fazer a tua cena, né? Mas se calhar fica um sabor amargo na boca, estás a ver? Andei aqui a esforçar-me, e este gajo está a deitar fora tudo aquilo que não parece, não. Então fez o plano AB, não fiz, e tu ficas. Eu, por exemplo, eu sou muito. Eu cheguei a um ponto da minha carreira que foi. Eu estabeleço boundaries, fronteiras, e chega a um ponto que é a responsabilidade dessa parte é sua. Limites. Né? É limites, não é? Limite. É muita letra. Boundary é muita letra. Não, a questão é limites. A questão aqui é só frisar uma coisa, né? E é bom para contextualizar. O Mário tem 15 anos de Estados Unidos. Não, eu quando digo isso não é para lhe traduzir. Sim, podes traduzir. Não é para ele. Ele sabe muito ok. bem. Eu normalmente nos episódios eu faço tradução porque eu tento respeitar toda a gente. Certo, e nem toda a certo. gente pode estar inteirada a nível de inglês. Exatamente, é verdade. E muitos deles pedem para traduzir tanto é que se fores à minha página tem legendas, mesmo Ok, em ok, português, ok. porque é Ok, fácil acesso a quem acorda logo pela manhã não Sim, quer ouvir sim. o áudio, Exato. mas estás a ver as legendas. Exato, É exato. assim que uma pessoa tem que Ok. debruçar sobre o Yeah. consumidor. Sim, a comunicação. Muito fácil. Hoje em dia não é só dar o prato com a comida feita, Yeah, é yeah. Sim, cortar aos pedaços e dar na boca ao Vai consumidor. ser mastigado. Exatamente. Já vai mastigar. O cúmulo dos cúmulos é eu mastigar e meter na boca do cliente, mas Pois. do cliente não, do consumidor, desculpa, continua. Mas tu estás a ver, e eu estabeleço esses limites. E, por exemplo, eu já tive uma atleta minha que jogava padel e ela disse-me: eu não estou interessado, eu não me chateio disto de perder peso e de. Desde que eu venha aqui e faça isto consigo, para mim está ótimo. Estabelecemos ali, né? Está gorda. Ao menos está estabelecido que ela só vai descarregar, mas é mais intenção, se calhar, que ela vai lá descarregar. Não, ela, por exemplo, essa pessoa quer fazer tudo. Quer ter uma vida social em que pode chegar a jantar com amigos sem estar a pensar que não pode fazer porque X ou porque Y, e eu também sei realmente que não me estou a preocupar com essa parte porque ela já estabeleceu que é a responsabilidade dela. O que o Mário está a tentar dizer é realmente não é uma questão de limites, mas é uma questão de dividirmos responsabilidades. O personal trainer é uma coisa diferente de um treinador, certo? Vamos agarrar aqui numa figura mítica, né? O Mourinho. O Mourinho é um treinador. Tu tens um treinador, tens um fisiologista, tens um preparador físico e tens um personal trainer. Neste caso do que estamos aqui a falar, tens os teus prazeres e tens os teus também dissabores. Obviamente nós sabemos prescrever treinos, sabemos fazer ciclos de treino, programas de treino e tudo mais, mas há aqui uma flexibilidade intelectual que nós temos, ou mental que nós temos de ter, que
nós não sabemos em que estado vamos receber um atleta. Quando eu disse atleta e tu elogiaste, é porque, primeiro definir isto, o espectro de atleta é muito alargado. Tu tens o atleta que faz por lazer, porque durante muitos anos eu também o chamei de cliente barra atleta. Mas, outra vez, aquela questão que eu sou chato, eu vou atrás do conceito e defino, inclusive na minha página de personal trainer. O conceito de atleta é muito abrangente. O atleta por lazer, o atleta amador, o atleta semi-profissional, o atleta profissional. Ou seja, tens um espectro muito alargado. E aqui, porque inicialmente eu não concordava alguns colegas chamarem pessoas que não são atletas, na minha visão, de atletas. Mas quando eu vou ver, e isto acho que esta é uma capacidade importante atualmente, que é nós mudarmos de opinião. Ou seja, eu não os considerava atletas, lembras de eu publicar os conceitos e as palavras? Quando eu vou ler o conceito de atleta, ele é muito mais amplo. Então realmente eles são todos atletas e cito o Mário aqui. Todos nós temos um atleta a partir do momento em que queremos fazer uma modalidade esportiva ou um exercício físico, que são conceitos totalmente distintos. Que é diferente de uma outra coisa que me faz comichão, que é num ginásio chamar-se sócio. Não é sócio. No ginásio uma pessoa que se inscreve é cliente. Porque sócio é aquele que investiu também. Aquela pessoa não investiu. Sócio fundador. What the fuck? Não, ela não meteu ali um dinheiro. Sócio é quem investiu. Seja capital, seja conhecimento, seja know-how. Não investiu. Na questão do atleta e depois na responsabilização do atleta, na questão de um atleta performático, da performance, ou seja, que só busca a performance, terás obviamente ali a característica do treinador, em que tu terás ali momentos, eventualmente terás que lidar com as emoções, até com questões até fisiológicas que lhe roçam o overtraining, não é? Em que tu tens que conduzir um atleta para um máximo de performance. Eu vou citar um miúdo, um jovem, adulto agora, conhecido Jorge Fonseca, que conheço nessa escola das profissões que falei lá atrás, que é um atleta olímpico, medalhado olímpico. Ele estudou nesta escola das profissões. É tem um carisma, um dos maiores respeitos que eu posso ter. Que ele vem disto, vem do bairro, vem destas escolas das profissões. Isso é um atleta olímpico que procura performance. O judoca? O judoca, do 100 para cima. Sabes quem é? O tipo ganhou foi em França que ele ganhou, não foi? Agora recentemente ganhou a bronze. Ganhou o Monteiro, não sei o que é que ela ganhou. Não, recentemente ganhou algo. Mas ganhou o ouro. Ganhou o ouro há um tempo atrás. Exatamente, exato. Santo Mense. Gajo é grande, mano. Acho que é Santo Mense. Já sei. É Santo Mense. É Santo Mense. Não, é Santo Mense. É Santo Mense. Eu digo miúdo porque quando eu o conheço eu sou já adulto, salve seja, ele já é um homem feito. Mas estamos a falar de vidas de um jovem que já tem filho, que isto e aquilo, é um atleta olímpico. Não batas aí. Tem um mérito, para mim tem um mérito tremendo, sem desmerecer seja quem for. Então o atleta tem uma abrangência enorme. Mas no que toca no atleta do personal training, nós temos que ver que estamos a falar de pessoas que têm uma vida, têm todos diferentes vidas e chegam-nos sempre, e é por isso, e aqui citando também um amigo, Pedro Medeiros, e formador, há duas ou três perguntas fundamentais, que a diferença de tu teres um personal trainer de um treinador é que o treinador está lá, vai treinar uma equipa, vai treinar um atleta e é para performance. Pode ser sensível a um estado emocional ou não, mas é para performance. A diferença de um personal trainer é que tu não sabes em que estado o teu atleta vai chegar. E aqui vais ter que respeitar o estado do teu atleta. E tu tens que ter, como eu gosto, e não é uma coisa criada por mim, tu tens que ter um cinto de Batman muito mais alargado. Nunca tinha visto. Que é, não sabes se a pessoa dormiu, não sabes se a pessoa se alimentou, não sabes se a pessoa tem um grau de stress, não sabes se faleceu um familiar, e a pessoa vai treinar de qualquer forma. E tu tinhas um plano de treino X e a pessoa chega-te num outro estado qualquer fisiológico e psicológico. E tu naquele momento tu tens que ter um cinto de Batman, tens que ter uma versatilidade a nível profissional. Tens de trocar tudo. E tu a nível fisiológico, a nível de treino, tu consegues fazer isso. Tu consegues mudar o humor da pessoa e ajudar a pessoa. O que é ingrato depois
na revés da moeda. Se isto é por sistema, esta pessoa vai-te cobrar resultados. E aí tu tens que ser extremamente sereno, extremamente taxativo e dizer, olha, nós em um mês, em 10 treinos, nós treinamos efetivamente 2. Então você não me pode pedir emagrecimento, resultados a nível do emagrecimento ou a nível da hipertrofia ou a nível de outro resultado qualquer, porque em 10 nós treinamos 2. Os outros 8 treinos foram gestão. Que é o que acontece no ser humano. O ser humano tem uma memória muito curta. Ele paga um personal trainer, treina um mês e na lógica mental dele as coisas deviam aparecer feitas. Só que no plano real as coisas não aparecem feitas se tu efetivamente não fizeres. E isto é que é ingrato para o personal trainer. O personal trainer tem que ter esta flexibilidade de adequar treino personalizado no momento, mas também não pode ser cobrado se a pessoa não tem consistência. Isto lembras que o Ladinho estava a falar sobre o Eladin, né? O tipo da imobiliária, que tipo vende as casas, né? O tipo que chega ao pé de ti, quer uma casa que custa 200 mil, né? E só tem ali uma... pistolas. Não, exatamente, não tem pistolas. O gajo tem 100 mil ou tem 80 mil, né? Pá, espera aí, né? A minha opinião sobre isso tudo é que relativamente a condições que nós colocamos a nós próprios não tendo meios, e isso vai um pouco também com o dinheiro, vai um pouco com a disposição emocional e o que quer que seja, é a falta do autoconhecimento. Muitos de nós não desenvolvemos isso. Tu, enquanto não souberes quem és, dificilmente saberás o que é que tu queres para ti. Enquanto viveres à margem daquilo que os outros estão a fazer para eles, que é outra vida, outro autoconhecimento, outro estilo de Ora, aí está, nem mais. modus operandi, dificilmente consegues saber o que é que tu queres para ti, ou o que é que se vai se enquadrar de uma forma para ti. Exato. Por exemplo, eu ficar o dia inteiro a ver tipo reality shows em que os gajos são todos charados, estão todos bombados e etc. E vou para o ginásio e dizer, olha, quero ficar mesmo todo grosso, é de uma extrema toxicidade, não só para a própria pessoa, como gozar, não quero dizer gozar, é muito forte dizer isso, mas é gozar um bocadinho com o vosso trabalho também. Porque vocês não fazem magias. Não, Ora, isto não. aí, Eu costumo dizer, santo só tenho o nome. Milagres não faço. Santo só tenho o nome. Falo eu, bro. É assim, eu escrevi um texto e agora vou fazer um bocadinho de propaganda, né? Estás a fazer o episódio inteiro a propaganda. São os nomes das academias, a escritura e não sei das que é que eu te disse? Mas dá-lhe. Não, mas a única coisa que eu peço só é dar também algum tempinho de antena também. Não, isto é dele. Não é dele. Tu tens que entender. Vais ter que entrevistar o Mário sozinho. Tu tens que entender que há malta que quando vê isso, muitos vão gostar, e digo-te já, muita gente vai gostar daquilo que ele está a dizer, mas nem toda a gente vai gostar. Não, claramente. Por isso, não, o que eu estou a dizer não é não gostar. A outra cena é que eu gostaria que ele falasse um pouco mais. Estás a ver? E isso acontece. O último episódio foi exatamente a mesma coisa. Disseram, pronto, o que acabaste de dizer, mas eu não vou fazer isso. Que é, depende, eventualmente iremos fazer. Que é, gostaria de saber a resposta na totalidade daquela pessoa. Certo. Queria saber mais a resposta por completo. É defeito não queria que fosse interrompido, porque queriam saber na totalidade. Concluir tipo o pensamento. Mas continua, depois passa a bola, por favor. Qual era a questão? Já me esqueci também, meu. Não, mas basicamente era, vocês não fazem magia. Não fazem magia. Não tens nada, e tu disseste, não tens só nada, tens o teu nome. Só tens o teu nome. Sim, não, eu estava-me a referir àquela questão. E tu, desculpa interromper, e tu disseste que a malta trata as pessoas por atleta, né? Não. Isso já passamos. Isso foi sexta-feira, meu. Isso foi na sexta-feira, já estamos a falar outro dia. Estamos a falar, lembrei-me agora. Estamos a falar aquela questão do fulano que vê um vídeo de um fulano sarado e em forma e não sei o quê. Eu acho que tudo é válido para nós fazermos exercício físico. Ou seja, o que eu ia fazer da propaganda é que eu comecei a escrever um Instagram e um blog que se chama Ressonância H2H. E eu escrevi um texto que o conhecimento é por layers, é por camadas. O que é que isto quer dizer?
eu também já tive essa fase em que eu queria ser grosso, sarado, fit e não sei o quê. E obviamente depois fui aprofundando e quis fazer outras coisas e quis alcançar outro tipo de coisas. E nesse sentido, eu acho que é válido a pessoa ter uma fase dessas. O que eu acho que depois é danoso, a todos os níveis, que nós já falamos aqui, a nível da consistência do trabalho que a pessoa vai fazer a nível do emagrecimento, ou da sua saúde, ou de outras características. O emagrecimento é uma imagem fácil para nós usarmos como metáfora ou como comparação. O que vai acontecendo é, depois nós aprofundarmos isso, a percebermos que há mais. Vamos usar o emagrecimento porque é simples de exemplificar. A pessoa emagrece 20 quilos, mas naquele processo de perder 20 quilos, eventualmente durou 1 ano, 2 anos, não se aprendeu mais nada, não se aprofundou mais nada, a pessoa não se conheceu, dizendo o que tu disseste, Rui. A ideia é a pessoa também conhecer-se e aprofundar e perceber e gerar aquilo que nós falávamos lá atrás, que é a pessoa gerar autonomia e independência. Então, por isso é que eu depois chamei-lhe da process. Este processo deve ser realmente um processo de autoconhecimento. E este processo de autoconhecimento pode começar em qualquer ponto. Pode começar no emagrecimento, pode começar na questão intelectual, pode começar na questão psicológica, emocional. Mas a verdade é que nós não somos um ser fragmentado, nós somos um ser unificado. E estas características, a dada altura, têm que se unificar e a pessoa tem que realmente começar a assumir a responsabilidade de as unificar, independentemente de onde ela comece. O que eu defendo é que tudo é válido para começar a fazer exercício físico, tudo é válido para a pessoa se motivar, mas não parar ali. Não parar só num vídeo motivacional. E eu digo-te isto porque é o meu percurso também. Eu não te vou mentir, eu vi o vídeo do Rocky, do Stallone para ir treinar. Hoje não vejo. Hoje se calhar ouço um chill out, leio um livro de fisiologia, de filosofia. Lo-fi é a batida, é um instrumental que acho que toda a gente gosta. Lo-fi é... Lo-fi, yeah. Exatamente. Eu cheguei... Então, são fases. Quando eu digo conhecimento é por layers, é por camadas, ou seja, a aprendizagem, a sabedoria, é aquilo que nós falávamos, nós não estamos a evoluir, é regredir, não é para fora, é para dentro. Então, não interessa qual é o processo que tu inicias, desde que ele sirva para tu te conheceres mais e eventualmente isso tornar-se um método próprio, sustentável. É isto que eu defendo. Estás a perceber? Lembras daquele programa Perda de Peso Sim. que teve na SIC? Quantos deles é que estão magros agora? Uma que eu acompanho. Acompanhas? A sua. Yeah. Já viste o tipo, aquele, o gajo que era black? Como é que o gajo está? Não. Bem. Infelizmente não. Ainda não vi. Yeah. O gajo passado nos meses Não mudou havia nada. gajo. Yeah, não mudou nada. Não mudou nada. Porque não mudas o comportamento, não mudas a pessoa. Não mudas o comportamento. Não mudas E todo é o meio behavior. dela. tens que mudar a pessoa e a pessoa tem que querer, man. A pessoa, Aí eu sou contraditório. Querer não basta. a pessoa? Só o querer, só o desejar é criar. Mais uma vez, é válido. Mas you gotta put the work. Yeah. Ou seja, eu trouxe, e é por curiosidade, porque íamos falar das nossas pessoalidades, né? Eu há 10 anos que conservo um caderninho deste. Há 10 anos? Ou seja, eu vou-te mostrar. Não, isto é curioso, porque estamos a falar. Lembras daqueles diários que a malta Exato, não nós tiveste estamos a este, falar. não é? Nós estamos Não. a falar de processos A com malta- outras pessoas a Eu vários não níveis. tinha, mas... Processos a vários níveis. Yeah. E eu estou-te a dizer, e é o que eu prefiro falar. Eu vou falar de mim e eventualmente isto faça ressonância em alguém. Yeah. Ou seja, eu durante 10 anos, exatamente 10 anos, eu escrevi um diário, um Yeah. caderno, uma agenda, todos os dias. E agora, durante este período de que nós temos mais tempo, estamos obrigados a ter Sim. mais tempo, eu agarrei nos 10 cadernos e transferi para outros cadernos, e é isto que deu origem a um blog e a um Instagram, para estes cadernos. Sim. Pensamentos, reflexões, coisas minhas.
Se estão certas ou erradas, não interessa. Que tocam na psicologia, que tocam na filosofia, que tocam na fisiologia, mas são as minhas ilações. E onde é que eu quero chegar com isto? Isto foi o método que eu criei para mim. E que na realidade, até em termos de neurociência, está comprovado que escrever, definir, ajuda-te a criar um método. A minha proposta é que as pessoas se proponham a criar um método que resulte para elas. Não é quase a mesma coisa, mas é a mesma coisa que eu faço. Não é quase a mesma coisa. Como não tens os fones, não consegues ouvir, por isso é que eu estou a falar dessa coisa. Pois. Eu não posso projetar muita voz porque aqui vai ficar muito alto o som. Claro. Não é quase o mesmo método que eu utilizo para mim, mas é idêntico. Exatamente. Eu acho que, não utilizando o clichê de sempre, mas eu não consigo só imaginar aquilo. Não. Eu tenho que escrever. Se não escrever no papel, parece que não existe. Não, e tens uma... Escrevendo no papel, parece que já consigo estabelecer uma As meta. metas. Não, mas uma isto- meta, isto- estás a ver? isto tem uma explicação neurocientífica. E isto foi uma coisa que eu comecei a perseguir nos últimos anos. E isto é uma coisa da minha personalidade que é... Eu quero perceber como é que aquilo acontece. Em termos de neurociência, uma coisa é tu idealizares tudo na tua mente, outra coisa é que tu pões no papel, principalmente se for de uma forma manual. E a questão é a velocidade. Ou seja, o pensamento é muito mais rápido do que a escrita. Então, quando tu escreves, tu fixas muito melhor. E quando tu escreves, tu fazes um download mental. E outra, tu podes ir buscar quando tu quiseres. Num pensamento, tiveste um pensamento e ele fugiu. Como é que tu voltas àquele pensamento se não tiveres essa capacidade? Mas se tu escreveres, tu sabes, ok, deixa-me ir ao dia X ou ao caderno X e está lá. E ainda faz uma outra coisa a nível emocional fantástica. Liberta-te da ansiedade. Está registado. Tu não precisas ficar ansioso. Mas isso acontece muito com artistas, com malta das artes. Isso é a criatividade. Pá, levanta-se às 4 da manhã, pá, espera aí, eu tenho que escrever isto porque amanhã se for para o estúdio já não me lembro da letra. Yeah. Ou então pintura, né? Visualização de cores, de Sim, de isso jogo é o processo de cores. criativo. Arquitetura mesmo, também é a mesma coisa. Tudo o que esteja relacionado com artes, pá, tu levantas e tu registas. É para tu não te esqueceres, para te depois não fugir da mente realmente aquele conceito que tu tinhas interiorizado. Sim. Naquela altura. Por isso é escrever. Pá, eu por acaso já fazia isso há muitos anos, desde há muitos anos. E lembras daquelas coisas que eu dizia, que eu escrevo na geleira. Sim. Escrevi para na geleira, meu. E ali está ali. Não, eu tenho um caderno em todo lado. Tenho um caderno no carro, tenho um caderno na casa de banho, tenho um caderno... Por exemplo, isto até vai para muitos idosos, que eu digo, até falo isto com a minha mãe muitas vezes, post-its. Yeah. Escreve, plug it in. Epá, E é a por ideia do, agora voltando um bocado atrás, do emagrecimento ou do autoconhecimento é não parar de procurar, mas à medida que tu vais procurando e criando um método que seja efetivo para ti, que resulte para ti. O que eu digo aqui neste podcast é tentem fazer aquilo que se enquadre melhor a vocês, sendo a pessoa que vocês são. Sim. Por exemplo, eu arranjei uma forma peculiar, posso até dizer, que até muita gente pode achar estranho, daquilo que eu consumo, daquilo que eu gosto, eu criei algo para mim já de algo que eu também fazia, que é falar, assuntos e tudo mais. E tornar fixe, se for preciso, não, é para dentro. Vira, não, para dentro, o outro lado. Não, para dentro. Tu puseste para fora, agora faz para dentro assim ao contrário. Exatamente. Assim. Agora baixa. Exatamente. Isso dá para baixar. Estou-me a destruir o equipamento todo. Não destruiu. Isto faz assim, olha. Isto faz assim. Desculpa, Rui, eu e tecnologia, Fica assim, eu e tecnologias, meu. Fica assim.
Via CTT Envia CTT. com o número de multibanco, é só pagar. Exatamente. Só transferir, tá? O que basicamente eu quero dizer a malta, eu tento sempre instruir a malta é encontra o teu nicho, encontra aquilo que fazes por diversão, mas fazes bem. Certo. Isso pode ser a tua fonte de rendimento. Obviamente tens que ter uma base, que é o trabalho dia a dia, o day job, né? Utiliza o teu day job para sustentar o teu dream job, Teu né? hobby. É a conversa que costumam dar. Mas é verdade, só não te percas com a cena do conformismo, da conformidade de pá, já tenho esse trabalho, isso é que me dá dinheiro, não me deixa de ser só um hobby. Se esse hobby fazes muito bem e tem bom feedback, pá, não desistas. Eu vou-te dizer, quando isto foi na brincadeira, quando começámos a equipa de trilho, e foi engraçado, muitas pessoas perguntam como é que aquilo começou, e aquilo começou numa brincadeira, basicamente. O homem, para quem está a ver, né, o homem bebeu muita água e pronto, constantemente tem que cuidar só com minhas câmaras, por favor. O homem precisa ausentar-se. Também já vamos concluir daqui a nada, mas pronto, diz. Mas o que é que aconteceu? O indivíduo, aliás, que ajudou a crescer, ele pesava 120 quilos, mesmo. 120 quilos. Eu conheci-o já com 90. Né? Pá, e eu acho que ele encontrou ali o que tu dizes. Aquele extra, né? Que é para satisfazer algo que faltava ali na vida dele. Né? A ideia era, vais para o ginásio porque tens de perder peso porque estás obeso. Né? E encontrou ali depois numa brincadeira, epá, vamos fazer um trilho, mas o que é um trilho? É isto, então vamos experimentar, pá, e apanhou ali o clique, deu ali um clique, né? Se eu disser a alguém, né, e próprios para o Luís Aires, se ele disser a alguém que pesava 120, ninguém vai acreditar, ou 110, ou que era obeso, ninguém vai acreditar, né? Aquilo tornou-se, e muitas vezes eu dizia, pá, tu devias tirar um curso de organização de gestão de desporto, man. Tu tens super jeito para isto, né? Porquê? Fazia as inscrições, levantava os dorsais, tratava tudo o que seja a nível de pagamentos, organização, logística, para irmos para provas, para voltarmos, marcação dos hotéis, estás a perceber? Portanto, e não era nada disto que ele fazia da vida, para ganhar dinheiro, para poder sustentar, estás a perceber? Pá, e é isto que eu digo, normalmente tu podes encontrar algo, né, que realmente tu se calhar tinhas aquele dom e estás a fazer outra coisa, e começando a fazer essa coisa a nível de hobby, pá, aquilo torna-se realmente o teu ganha-pão, né? Por isso é que a malta diz, pá, eu normalmente não vou trabalhar porque eu divirto-me naquilo que eu faço. Eu posso dizer de vez em quando, pá, e nem me frustra. Eu normalmente levantar ele e diz, eu não dou treinos às 6 da manhã, mas a mim não me custa nada, mesmo. A cena entre a execução e a ideia só precisa de uma coisa: ação. Ação, mas nada, exatamente. Ação. Porque a ideia não deixa de ser ideia. Foi ali um clique, foi ali, estás a ver? O que é? É isto. Nunca ninguém fez, então vamos. Pá, e eu já fazia nos Estados Unidos, né? E andava à procura de um grupo cá que fizesse comigo, mas não encontrava ninguém endereçado. E eu dou aulas de TRX, pá, e naquele dia, pá, ir a Cruz sozinho e voltar, pá, deixa lá ver se esta malta está interessada. Pá, e ele de repente, pá, tomou conta daquilo, né? Pá, fazia assim, agora qual é a prova? É esta. Então, olha, eu faço as marcações, fazia tudo, pá. Pá, e ali pode-se encontrar, e eu tenho várias conversas com pessoas dessas, pá, ali pode ser, dentro de um hobby, né, podes encontrar algo que até... Fonte de rendimento. Outro rendimento, estás a perceber? Fonte, como não estás com os fones, não estás com fones, não ouviste, só ouviste o rendimento, fonte de rendimento. Só que as pessoas normalmente, pá, estão a lés daquilo que pode acontecer, né? Estão a lés. Hoje, por exemplo, agora temos indivíduos que estão a passar uma fase um pouco mais difícil, né? Por exemplo, malta da estética, né? Malta da estética, da massagem, todos estes ramos. Mesmo a malta os artistas, os músicos, exatamente, por mais que lancem, ganham streams, mas mesmo assim. Tudo o que tenha a ver com pessoas, pá, a malta deve estar a passar aí
as passas do Algarve, né? Mas o que acontece aí é que tu podes encontrar algo, né? Nas portas que estão agora fechadas, tu podes encontrar outras portas abertas, mas que se não as procurares, se não as explorares, elas vão continuar fechadas, né? Elas vão continuar fechadas. Agora, surge aí aquela parte psicológica, que é o medo. Pá, tenho medo de falhar. O medo de falhar, que é isto que acontece com muita gente aí. É o medo de falhar, pá. E nós, na nossa sociedade portuguesa, que eu reparei isso, a malta tem muito medo de falhar. Hã? Em geral, achas? A malta tem muito medo de falhar. E muitos colegas meus, pá, isto falo por mim, né? Dizem que eu ando sempre à procura de outros meios. Tipo agora o cross-training, que é muito mal. Estás a fazer... Não, eu não estou a fazer crossfit. Eu fui tirar um curso. Crossfit é uma coisa, cross-training é outra. Crossfit é o filho. Cross-training é a mãe. Né? Atenção, nós temos que saber... A diferença, qual é que é a diferença? A diferença é o CrossFit foi registado como uma marca. modalidade esportiva, como uma marca, é um branding. Uma marca. Foi formatado e registado. E a partir do momento, pronto, Pá, é de alguém. É de alguém. Atenção, eu tive um professor meu que dizia uma coisa. Eu nunca mais me esqueço das palavras dele, que foi o Ever Feigenbaum, que era um professor meu americano de origem holandesa. E ele dizia, malta, no fitness há um problema. Ninguém registra nada. Ninguém registra nada. Se eu disser que o TRX nasceu no Afeganistão, muita gente vai dizer, mas eu pensava que isso tinha vindo da América. Pois é, mas ele foi mais perto que eles todos. Registou. Se o Spinning nasceu na África do Sul, mas foi registado em Colorado, alguém foi mais perto de alguém na África do Sul. Agora que eu reparei, pensei que estava com o microfone estragado, mas não. Pensava com o ruído do microfone, mas não. É a carga de água que está a cair lá fora. Não. Está um temporal lá fora. Exatamente. E Estás isto está a tão perceber? cozy aqui dentro. É esta valência que tu tens que encontrar. Normalmente tu podes encontrar algo, pá, que está ali e tu não sabes. Alguém disse-me há pouco tempo, e eu, uma vez, acho que eu te nomeei o Hélio Fumo. O Hélio Fumo é um santomense que está a dar cartas aí no trilho. E eu olho para aquele indivíduo e digo assim, vou para trás e vou olhar para gajos top nesta área do trilho, né? Americanos, australianos, ingleses, que fazem workshops, que têm, por exemplo, 50 pessoas numa sala a pagar sexta, sábado e domingo para estarem a ouvir esse indivíduo a dar dicas, a dar sugestões, a nível de workshops. Sim. Né? E pensa assim, epá, porque é que não se pode fazer uma marca com o nome dele? Tal e qual como o Dom Kikas falava, né? O Dom Kikas falou sobre isso, que uma das falhas muitas vezes nos artistas africanos, né? Passava por aí, né? E não só, procura mais conhecimento, né? Epá, não parei aqui, né? É tipo, ok, o hip-hop, né? Se a gente for a ver a história do hip-hop, o hip-hop não é, eu dizia há dias, o hip-hop não é Jay-Z e Beyoncé, meu. Não. Mas vês logo referências no Jay-Z agora que está com 50 anos, que nas músicas dele tens muito jazz, tens muito... Sim, é mais comercial, não é? Não, ouve-se- não é só questão, não tem nada a ver com o comercial. influência, né? O comercial seria fazer trap. Trap, aquela yeah. batida, pum, 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 pum. Exato. Tu ouves, então, mas ele não fez uma sample, ele fez uma sample do José Cid, de Exatamente. uma das músicas do José Cid. Ele utiliza muito, incorpora muito músicas clássicas de Exatamente. pop, Outra vibe, pop dos outra- 70 ou de exatamente. 80, Outra camada. e incorpora no... Não parou no tempo. Há um fulano que eu adoro no meio do rap, né? que é o Eminem, que eu considero um fulano inteligentíssimo, ao contrário do que as pessoas possam dizer, é inteligentíssimo. Ninguém faz aquilo durante 20 anos ou mais e continuar atual e continuar a bater recordes. Tem que ser inteligente, mas tocando naquilo que tu dizias do hobby ou do transformar o hobby num trabalho, em determinado momento tu vais ter que dedicar a alguma coisa. Vais ter que escolher dedicar a alguma coisa. E é nesse de dedicar-te a alguma coisa que às vezes podem faltar as forças, os apoios,
as motivações externas, não é? A motivação é uma questão externa sempre, e aí pode faltar. E aqui lembras das nossas conversas que nem sempre tens pessoas para pelo menos manter-te motivado. Eu tenho um amigo, o João Mega, que disse uma frase fundamental e brutal. Ele trabalha na Auto Europa, ele dizia isto: se não sabes motivar, pelo menos não desmotiva. Ora, aí está, nem mais, né? Não é? Nem mais. E isto é importantíssimo. Nem É, mais. se tu não sabes ter uma opinião construtiva, uma crítica que Foi. impulsione alguém ou motivar alguém a continuar a tentar se ingrar em determinada área, pá, pelo menos não desmotives. Ou seja, dizendo aqui um bocadinho, don't be a hater. Não sejas, traduzindo, né, literalmente, não sejas um odioso, né? Não vi a reira. Não, certo, Não, meu, se não sabes atenção. motivar, se não sabes motivar, A grande questão aí é que tu tens de ter cuidado com aquelas pessoas que, pá, tu vais a subir para o primeiro, segundo, terceiro andar, pá, e elas querem que tu estejas no resto de chão. eu percebo-te, bro. Mas, Nas nossas conversas pessoais, tu já sabes que eu fujo muito a questão dos outros, né? Não. Dos que nos tentam trazer para As baixo. pessoas estão à tua volta. Sim, e tu já sabes que eu digo sempre: o meio condiciona-te, então cria o teu meio, cria o teu ecossistema, e automaticamente esses outros deixam de existir. Tu começas a tentar trazer o suporte necessário para o teu meio. Tu começas a perceber-te que realmente, eu não vou dizer os outros, mas vou dizer certas condições e condicionantes são desnecessárias para te impulsionarem a atingir algo. Independentemente de ser uma coisa intuitiva, independentemente de ser uma coisa extremamente planeada, o que eu estou a dizer é que em determinado momento tu vais mesmo ter que pôr o trabalho, dedicar-te a algo e perceber que, e aqui vem uma definição que eu adoro, que é a definição de fé. Independentemente da religião, que religiosidade é diferente da religião. A fé é acreditar sem duvidar. Ou seja, até tu te espatifares completamente, tu tens que acreditar que aquilo vai dar certo. Isso é obviamente, né? Isso é óbvio, né? Pá, se eu não acredito, eu não vou lá. Exatamente, então Nem pensar. tira essas pessoas, essas questões, eu não vou dizer Se pessoas eu só, mas tira essas questões se do eu- caminho e Se eu não- dedica-te e vai descobrindo, porque epá, bro, nos últimos 2 anos, sensivelmente 2 anos, e nós temos partilhado isto pessoalmente, nós temos uma faixa em que estamos todos a tentar sobreviver e todos a tentar nos entendermos aqui a nível humano. Epá, e um gajo só quer chegar ao final do dia e ter vencido o dia, né? E nesse sentido, meu, Eu não quero ser um destabilizador de momento espetacular que vocês estão a ter agora, um big bro moment, né? Mas eu agora provei este moscatel, amigos. Isto é muito Mas, oh, Rui, bom, meu. Rui, eu sei que Muito é uma bom. coisa que eu queria dizer Mas a nível, essas Um bocadinho. Eu vou buscar o copo. Continua. oh, diz Rui, isto. a nível guardada para hoje. a nível másculo, a brotherhood, a fraternidade, o amor fraterno Chega, não ponhas muito. é um cavalo que eu levantei nos últimos ano e meio. Prova. Percebes? E esta questão, sem ser Este é bom. sem ser desvirtuada, Estás a gravar isto? está a gravar, Mário. Esta questão do amor fraterno, não é? É importante. Esta questão do amor fraterno. Não, é bom. Põe mais um bocadinho. Eu estava-te a dizer, meu. Isto aqui não é típica bebida azeda. Isto aqui é altamente, meu. Este é bom. Isto é altamente. Este é bom, O gajo é fino, Estou-te a dizer, meu. Moscatel, meu. Gasificado ainda por cima. Estás a brincar ou quê? O gajo é clássico. Mas sim, a Irmandade e... Continua. A Irmandade. Eu já perdi o meu raciocínio, não é? Não, o gajo é Irmandade. clássico. Este é clássico. Mas é. Agora quem é, mano? Já agora? Santero. Santero. É do Onde Jumbo. compras isso? É do Jumbo. Isso foram o quê? Foram 5 paus. 5 paus. 5 paus. Bom, mano. Estou-te a dizer- E tens o rosé. Tens o rosé que... Não Pá... esqueço do nome. Olha, Santero, já agora que Santero. estamos na pesquisa, Não. estamos a falar desta questão do amor fraterno. Eu passei uma situação pessoal e emocional nos últimos quase 2 anos em que isto é mesmo uma partilha e acho que deveria ir também por aí, em que me apercebi, e é uma frase de uma música de um rapper português que diz isto: o homem chora só que ninguém vê.
Pá, se procurares é capaz de aparecer aí no YouTube. Eu O homem tenho- chora só que tenho- ninguém vê. Tenho isso no. Mas eu gostei daquela partilha que tu fizeste sobre o Homem Negro. Fala-me sobre isso. Pá, vamos lá ver. Não cortando a atenção aqui do que ele está a dizer, mas é exatamente o que tu falas, estás a falar, é o que ias mencionar, é o que eu publiquei há 2 semanas, pá, aí. 2 semanas para aí, em que nós falávamos em que e ele referiu-se isso e muito bem, que a percepção, isso eu noto muito, a percepção que se tem mesmo no meio caucasiano, eu não gosto muito de entrar nisto na parte racial, né, mas tenho muitos amigos meus que são caucasianos, e fui criado no meio de muitos caucasianos e brancos, pronto. Brancos e negros. O que a frase, exatamente aquela frase que me chamou a atenção foi que, que o homem, realmente o homem negro, né, tem uma grande dificuldade normalmente em se expressar os seus sentimentos e pensando que é um indivíduo de ferro, né? Mas isto já vem de trás, já vem muito dos nossos antepassados, ou seja, do teu avô, do teu bisavô, do teu pai, e essa é passada para ti, essa mensagem pode ser passada para ti. Hoje em dia eu acho que isso está a mudar porque estamos no século XXI. Não está. Eu acho que sim, eu acho que nós já somos... Uma das coisas que me, por exemplo, chamou a atenção, estás a ver aquele ator, aquele miúdo, acho que deve ser o único negro que está na Nazaré. Não vejo telenovela, eu não vejo. Eu não vejo, atenção. Desta cana. Sabes como é que é? Eu fiz assim, calma aí. Aquele único black está na Nazaré. Tipo, nenhuma recepção de nenhum deles. Epá, mas eu não vejo, hein? Calma aí. Tipo, estava a fazer zapping e calhou, estás a ver? Por acaso eu estava a ver, acho que foi o Alta Definição. Se não foi o Alta Definição, foi um deles. E ele é entrevistado. E eu tive curiosidade de ver a novela. Fui ver um episódio só para ouvir. E ele falava sobre isso. Sobre o pai. E adivinha, é de São Tomé. Né? Ele é de São Tomé e ele falava sobre isso porque ele falou tanto da mãe e que o indivíduo acho que chegou a um ponto, perguntou-lhe sobre o pai. Exato. E o pai? Né? E ele disse, o meu pai era daqueles que tipo ferro, e eu lembrei-me espera aí, mas era aquela parte era esse ponto que eu queria chegar, que eu não quero entrar aqui em polémicas, a questão do feminismo, do machismo ou do sexismo ou coisa parecida, mas realmente o que eu passei no último ano e meio a nível pessoal, eu vou dizer, vou contar isto. Quando eu tenho uma questão minha, eu pesquiso e eu vou tentar dar aqui alguns números perante uma separação. Eventualmente já todos nós tivemos aqui um desamor. Eu fui procurar e acabei por ir dar aos psicólogos para tentar entender o que estava a passar a nível emocional comigo. E vamos só aqui a alguns números hipotéticos. estavas quebrado, Hã? estavas Tu quebrado, também estavas, Mário. sofre calado. Assim é que se diz em Angola. O Mário é culpado Não, por eu não, agora não, dar não, uns não. 10 passos no Não. meu passado. Em Angola, não é em Angola, desculpa. Tu sabes em que tu és Cabo o Verde, culpado. em Cabo Verde diz, sofrer calado. Exatamente, ou seja, sofrer calado. Ou seja, e eu Mas ora aí nessa está. pesquisa tentei procurar e depois fui dar aos psicólogos. Primeiro encontrei muito pouco psicólogo em Portugal e aqui depois tocamos outra vez naquela questão que nós falamos da linguagem. A linguagem atualmente, tudo bem que tu podes ter uma formação académica, mas tu tens que chegar à pessoa. Pá, e tu não podes hoje, a não ser que escrevas um livro e alguém tem interesse de ler um livro, se tu vais escrever numa rede social, não sei o quê, escreve 3 parágrafos com 5 linhas cada parágrafo no máximo, para atingires a pessoa. Em Portugal não encontrei muitos psicólogos que falassem sobre a questão do término, das relações, ou do luto, que é um luto até certo ponto. E fui dar ao mercado brasileiro dos psicólogos. Primeira questão, grande maioria dos psicólogos eram psicólogas. Ponto 1. E venham-me dizer, e eu acredito muito no nós sermos treinados
para não termos um viés, não termos um desvirtuamento da nossa profissão. Nós somos seres humanos, isso é impossível a 100%. Ponto 1. Sabendo eu do mercado brasileiro, mais de 90% de 20 psicólogos que eu acompanhei durante esse período falava para as mulheres. E os meus comentários para alguma das publicações a que eu me tocava, eu tinha que, na minha cabeça, pôr no masculino. E os meus comentários eram sempre, pá, é um texto belíssimo, porque eu tento ser sempre construtivo, tentem pôr isso numa perspectiva neutra, ou nos dois géneros. É como se no homem não acontecesse emocionalmente aquilo que pode acontecer na mulher. Isto para mim foi chocante. E é por isso que eu depois, a dada altura, começo a escrever um Instagram anónimo para dar expressão à dor do homem. Do término, do luto, do isto, da dificuldade social, ou do que o homem tem que carregar socialmente estes anos todos, no sentido em que o homem chora só que ninguém vê. E eu fiz disso um cavalo de batalha. E é aquilo que nós falávamos. E os psicólogos terão muito mais gabarito para falar, que é, as emoções não se resumem à alegria. Há pelo menos 5, se não estou em erro, emoções principais. Uma delas a tristeza. E a tristeza é estigmatizada socialmente. Tu não tens a liberdade para chegares no teu trabalho e dizer estou triste. Aquilo não faz de ti pior profissional. Ou seja, o que tu eras ontem como competente, porque estás a passar um mau momento, faleceu um familiar, tens uma separação, tens um filho doente, tens um filho... Meu, eu já não... Eu já sabia que era o Plutónio, mas agora já me caiu a música. Qual é que era a música? Qual é a música? Meu Deus. Do? Meu Deus, Plutónio. Plutónio. A música do Plutónio. Meu Deus, porquê? O homem chora, mas ninguém vê. Exatamente. Meu Deus, porquê? O homem... Ele deu um concerto há pouco tempo para lançar o álbum dele. E foi engraçado, que quando eu fui no Coliseu, pá, 90% eram pulas. Exatamente. 90% eram pulas. 90% eram pulas, A meu. ressonância é eles que toca. E isto não tem a ver com o negro cantar para brancos. E é um bocadinho esta questão que nós temos que sair. Aquela mensagem toca seres humanos. E o rap é muito isto. Aquela mensagem, se calhar no passado, a mensagem nos Estados Unidos, quando se cria o rap dentro do hip hop, Não bate assim. aquela mensagem tocava aqueles jovens africanos. Mas se calhar o que aquele negro está a dizer agora está a tocar brancos. E eu não tenho pudor nenhum em dizer isto, negros e brancos, não tenho. Também estás na plataforma correta, digo já. Porque escrevi um texto também sobre isto, que é a questão do simbolismo. Esta questão de somos nós que damos simbolismo e força emocional às palavras. Só para... Mas será porque tem esses 90 e tal % brancos que os seguem, quer dizer, que os seguem não, que seguem religiosamente e que se calhar pagam os concertos, né? Tu também teve o Valete. O Valete é altamente afro-black power, não sei as coisas, mas também vais aos concertos só das tugas lá. Exatamente. Mas será que... Mas agora, se fores ver, estou-me a cagar, sinceramente. Não é porque só vi um copozinho, não pensem que eu estou bêbado. Eu estou-me a cagar, sinceramente. Mas se for tipo de gajos a abanar o rabo, se for tipo coisas mais degradantes a nível de blacks, vais ter blacks lá. Se é para Kuduro, essas cenas assim qualquer. Já ouviste falar no Tranca-Folha? Já ouviste falar no Tranca-Folha? Sim, vais ter. Mas esse, por acaso, do que falam dele, o gajo, apesar de ser um bocadinho cómico ou ser aquela coisa mais para engraçado, acho que o gajo ajuda mesmo. Em Cabo Verde, o gajo mesmo... Exatamente. Ele fez agora uma turnê aos Estados Unidos e ele foi a centro de idosos, pá, e tudo, a apresentar-se e a querer conhecer a comunidade, a querer conhecer como é que as pessoas vivem. E quando esteve em França foi a mesma coisa e quis saber sobre as dificuldades das pessoas e isso tudo, mas a grande audiência dele somos nós blacks, não? Ele não chegou ainda a esse... O Scroque Cuia, achas que os tugas conhecem? Scroque Cuia. Nem eu conheço. É aquele que põe assim os olhos. Exato. E fica a fazer aquela cena com o pênis. A dançar, mandar o pênis assim, a fazer coisas.
bué da blacks Yeah. conhecem e ouvem a música. O Nero-americano também. Yeah. O Nero-americano Pois, também. há uma- Coisa. Yeah. Estás a ver? Tudo que seja a nível intelectual, inteligente e falar, expressar. O Jimmy P também. Jimmy P yeah, é altamente, exatamente, mas altamente. base ou coisa é só Yeah. tortugas. Pá, mas eu comecei a ficar admirado porque pá, tenho a minha filha que tem 17 anos, 16, 17 anos e Yeah, tu tens segui-la- 54, né? Não, eu Esqueci-me tenho, dessa epá, não, Gosta do atenção. podcast Idiosincrasia. Mas eu- Um abraço com o nome dela. Marisa, Marisa, um com abraço. Z, Marisa com Z, Props. props, Marisa Marisa com com Z, Marisa com Z. Não. Mas o que eu digo aqui é, pá, tendo uma filha com 17 anos, se eu quero acompanhar, né, se eu quero acompanhar o crescimento dela, eu tenho que ouvir o que é que ela ouve. Isso é eu tenho verdade. que gostar o que é mas, que ela mas gosta. aí até tocas na questão dos professores. Né? Eu tenho que gostar o que é que Sim, ela. sim, sim, eu tenho os que ouvir. professores têm que saber o que é que os Exato, miúdos eu estão a tenho que ouvir. Eu tenho que seguir o que Tens de saber o que é que ela está a quando os ouvir, amigos quais são delas as dizem, influências. o Quais são teu- as influências O dela? teu pai é muito cool, eu não sou cool, meu. Não, tu és pai. Eu tomara eu ter o meu pai ter acompanhado todos os meus gostos. Né? Pá, mas eu tenho 54. Pronto. É verdade, é verdade. 54, A vamos disparidade cronológica faz mas tu muito. tocaste num atenção. aspecto, e isto é sempre muito difícil de nós, António, no modo de conclusão. em modo de No conclusão. modo de conclusão. Vais ter que fazer Já o take estamos com dois, duas, né? estamos aqui com 2 horas Vais já. ter que fazer- Eu disse ao Mário. Estamos eu aqui disse, com 2 horas. eu disse, Já estamos com eu tinha 2 várias horas. cenas para falar. Estamos com 2 horas, já nem tenho capacidade sequer nos cartões, porque, mas quando os patronos estão a coisa, vou comprar um cartão com maior capacidade Se faz favor. daqui a 2 meses possivelmente, com mais capacidade para poder albergar mais espaço, porque os episódios ficam com 100 gigas. 100 gigas e eu tipo, aqui nesse portátil tenho só Para 500 fazer o gigas. rendering, para baixar. Exato, não, o rendering aumenta. Yeah. Mas pronto. Sim, diz. Estavas a dizer em jeito de conclusão? Em jeito de conclusão, sim, O que é diz. que queres que eu diga em jeito de conclusão? Em jeito de conclusão, diz o que é que em 30 segundos querias dizer para o mundo. Para o mundo, o que eu tenho para dizer é, para o mundo, a educação na questão da educação / ensino são pedras basilares, mas não na forma como elas estão atualmente. Não na forma de não gerar critérios para construir pensamento lógico e crítico. E aí toca no que acabaste de dizer há bocadinho com relação à música, ou questão cultural, ou gosto musical. Realmente, e deixa-me só dizer quem é que se pode ler, e é um fulano que escreve, que é o Noah Chomsky, que diz 10 estratégias para controle de massa. E aqui toca fortemente na educação. E, ou seja, o simplificares, o simplificar extremamente a educação, o formatar extremamente a educação e servir como uma coisa mastigada demasiado, faz com que realmente, e extremamente cientificada, intelectualizada, faz com que realmente depois se criem jovens que não tenham pensamento crítico e não consigam produzir conhecimento e pensamento crítico e criatividade. Então, a educação, mas não na forma. 1 minuto e 45. Noah Chomsky, controle de massas. Leiam, são 10 passos para controle de massas. Leiam e vejam o que ele diz sobre a educação. E aí vão perceber. Mário? Pá, não tenham medo. Educação, cultura, conhecimento. O resto vem depois. Este homem pragmático, objetivo. Tal. Se tiver um momento de epifania e acharam-nos pessoas inteligentes, intelectuais, estão corretos. Se por outro lado acharam-nos burros, ignorantes e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Isto foi Idiosincrasia Africana. Muito obrigado por ouvirem.